Se tu quer aprender a desenhar, se prepara que tu acabou de cair no melhor vídeo possível. Cara, eu te garanto, se esse curso não é o melhor curso de desenho gratuito do Brasil, ele é certamente um dos melhores e tu vai ver no conteúdo, tu não precisa nem confiar em mim, tá? Pra quem não me conhece, eu sou o Nico da THC, eu ensino tatuagem há 7 anos aqui no YouTube, a gente tem o curso mais relevante de tatuagem da Hotmart. E eu tô trazendo esse conteúdo porque eu senti a necessidade da galera na tatuagem aprender mais a desenhar, a se conectar mais com essa área de desenho. E obviamente todo mundo que quer aprender a desenhar pode se beneficiar desse conteúdo, vai ser muito bem-vindo aí, todo mundo que estiver consumindo o nosso conteúdo. Esse curso ele também só foi possível acontecer graças a uma parceria que a gente teve com a XP-Pen. A XP-Pen mandou pra gente a Deco 01V3, uma mesinha digitalizadora que a gente vai trazer mais informações aqui pra vocês. E foi graças a esse material que a gente conseguiu trazer todas essas aulas de forma digital. É minha primeira vez no digital, assim, trabalhando diretamente no computador. A adaptação foi bem tranquila graças a essa mesinha. Eu já tentei me adaptar com outras mesas digitalizadoras e não consegui, mas com a Deco 01V3 eu consegui me adaptar super bem, tanto que em questão de uma semana e meia, eu já estava conseguindo gravar todos os conteúdos para essa aula. E essas aulas vão ser 100% gratuitas. As únicas coisas que eu vou te cobrar são um like. Se tu gostar desse conteúdo, dá o like, não esquece de dar o like, isso ajuda bastante a gente. Compartilha com a galera, comenta aqui embaixo o que vocês estão achando e principalmente, cara, tira uma fotinho de tu estudando aí, marca a gente no Instagram e marca a XPPen também, eu vou deixar o Insta deles aqui embaixo. Marca eles para eles saberem que vocês estão consumindo esse conteúdo e, se possível, manda um direct lá para eles saberem, agradece lá por eles poderem permitir a gente trazer esse conteúdo para vocês e vocês poderem absorver tudo isso 100% gratuito. Eu já quero deixar adiantado, cara, não é mágica, não tem milagre, vocês já vão ver logo nessa primeira aula que não é tão simples aprender desenho, mas a gente não vai esconder nada de vocês. Não tem nenhum conteúdo que a gente vai esconder e vai dizer, só num curso pago ou só nisso e naquilo, tá? Não se preocupem com isso, o conteúdo é 100% gratuito e vocês vão adorar essas aulas. E lembrando também que quem quiser aprender tatuagem, a gente tem o nosso curso já disponível e lá a gente vai trazer aulas de desenho também. Então se tu quiser fazer um complemento dessas aulas gratuitas, tu pode se inscrever lá, eu vou deixar o nosso site aqui embaixo. A gente tá com desconto, se tu estiver assistindo até pelo menos o mês que vem, a gente vai estar com desconto de 799 por 297. Tem curso de marketing, curso de tatuagem e agora a gente vai colocar conteúdos de desenho lá. Então aproveita, se inscreve lá, participa que vale muito a pena. Cara, então sem mais delongas, aproveitem esse conteúdo, assistam todo o conteúdo da aula. E pra quem tá assistindo no primeiro dia, no dia que a gente lançou o vídeo, amanhã já vai ter esse outro vídeo pra vocês. Vocês podem baixar o PDF também das aulas aqui na descrição, vai ser um livro completinho pra vocês baixarem ele de todas as 5 aulas e mais algumas dicas, algumas coisas assim. Então cliquem aqui embaixo na descrição, baixem esse conteúdo, aproveitem e espero que essas aulas ajudem vocês aí bastante. Valeu! Primeira aula, tá? Sobre linhas e formas. Cara, uma coisa que eu quero já adiantar nas aulas que a gente vai fazer para vocês em todas essas aulas, tá? Por mais que o tema pareça ser bobo ou besta, saibam que se ele for muito bestinha mesmo, assim, eu não vou trazer para vocês aqui. Tudo que eu vou trazer para vocês são coisas importantes. Então, se a gente está falando sobre linhas e formas, é porque eu tenho coisas importantes para trazer sobre linhas e formas para vocês. Eu falei para vocês que vocês vão se surpreender com o conteúdo e vocês realmente vão se surpreender justamente por isso. Porque eu estou tirando coisas que são desnecessárias, coisas que às vezes elas são muito básicas, muito de iniciante, e que vocês vão encontrar em outros conteúdos e que vocês devem consumir outros conteúdos, tá? E vocês vão encontrar nesses outros conteúdos. Mas eu tô trazendo justamente aqui o que a galera não traz nesses outros conteúdos, beleza? Primeiro eu quero contar pra vocês como que vai funcionar esse curso e eu vou ser bem breve, tá? E o porquê que vocês deveriam confiar em mim e eu vou com certeza me justificar nisso, tá bom? Primeiro de tudo, cara, eu quero que vocês tenham em mente que esse curso, ele é um curso onde vai ser muito conteúdo. Vai ser muito conteúdo. Vocês vão criar muitas coisas ao longo do tempo quando vocês forem estudando com esses conteúdos. Então não é de hoje para amanhã que vocês vão saber fazer o que a gente está abordando aqui. Não é de hoje para amanhã que vocês vão, por exemplo, fazer todos os exercícios que são propostos, porque é muito exercício que é proposto e é justamente para que vocês consigam desenvolver as habilidades aqui, tá? A gente vai falar sobre isso. Então, o que eu já recomendo de inicial, primeiro ponto, tá? Tenham uma pasta com os estudos de vocês. E cara, isso aqui é muito importante. Estudos não são artes finais. Não adianta tu chegar e me dizer assim, pô, não sei o que, mas esse estudo ficou feio. Não vou guardar. Guarda. Ah, mas isso aqui ficou errado. Guarda. Se vocês estiverem fazendo no tradicional, guarda numa pasta, compra uma pasta. Se vocês estiverem no digital,
faz uma camada nova, deixa uma camada só com os erros de vocês, com as coisas que vocês não gostam, deixa lá e salva o arquivo. Cria uma pasta no teu computador e salva o arquivo. Não deixem de usar essa estrutura de pastas no material de vocês. Por quê? Porque é isso aqui que vai mostrar as nossas evoluções. É só com esse tipo de conteúdo aqui que a gente vai olhar e vai dizer assim, ah, estou evoluindo bastante, entendeu? A Eduarda botou ali, ó, parece simples, mas é uma dica importante para autocrítica e conhecimento. Perfeito. Isso, guardar em pastas, manter as coisas de vocês, os estudos de vocês, é importantíssimo para que vocês possam ver o que vocês estão evoluindo, o que vocês melhoraram, o que vocês aprenderam, beleza? Boa noite, Dalvan. Suavidade? Vamos lá. Esse curso, ele não é o suficiente. Ele não é. Então, imagina que é o seguinte, isso aqui, ó. Opa. Isso aqui, ó. Agora ficou melhor. Imaginem que isso aqui não é o tanto de estudo de desenho que vocês vão ter. Vocês vão ter mais. E depois disso vocês vão ter mais. E depois vocês vão começar a estudar pintura. E depois vocês vão começar a estudar composição. E depois vocês vão começar a estudar não sei mais o que. E depois não sei mais o que. E depois... Cara, nunca entrem numa ideia de que vocês vão fazer um curso definitivo de desenho, por exemplo. Não tem. São muitas coisas para estudar. Então, por serem muitas coisas para estudar, dificilmente vocês vão ter um curso completo, não tem como, tá? Esse curso completo não tem como existir. E por que esse curso não é o suficiente? Lógico, vocês vão estudar outras áreas, mas por que só nesse curso aqui a gente não vai aprender coisas o suficiente, por exemplo? Porque esse curso tem muita informação sobre a introdução do desenho. Então vocês vão ver que a gente vai abordar uma parte minúscula. A gente não vai abordar, por exemplo, composição. A gente não vai ter composição. A gente não vai ter luz e sombra. Aí tu vai dizer, pô, Nico, mas não tem luz e sombra? Não, não tem luz e sombra. E como é que eu vou fazer para aprender tudo isso de desenho? Cara, assim, ó, tu pode ir atrás dessas coisas, tá? A gente baixou o valor do nosso curso de R$800 para 297 por tempo indeterminado. Quem quiser estudar tatuagem, tem o curso de marketing lá e desenho, vocês podem entrar no nosso curso. Lá a gente tem o nosso Ink Club, que a gente vai trazer tudo isso detalhadinho no nosso Ink Club. Inclusive isso é uma aula preparatória para o nosso Ink Club. E lá a gente vai estudar tudo. Então, se vocês gostarem da forma que eu estou ensinando aqui e vocês conseguirem absorver as coisas e quiserem participar do curso, é só entrar no site, tem aqui do lado, ó. Tem o linkzinho aqui do lado, tá? thcinc.com.br, não precisa botar cupom nem nada. É só entrar lá e o curso está nessa disposição, tá? Tá nesse valor. Porque, na verdade, cara, o estudo não tem fim. E aí eu quero deixar um salve aqui, tá? Uma dica, se vocês não quiserem fazer o nosso curso, né, tranquilo, uma dica, cara, é isso aqui, ó. Escola Mundracum. A Escola Mundracum foi onde eu aprendi boa parte disso. Eu fiz alguns outros cursos depois daquele que eu não consegui terminar porque ficou muito caro, eu não consegui pagar as mensalidades. Então, a Escola Mundracum, cara, é caro, tá? Mas, cara, o aprendizado é garantido. Garantido porque eles fazem uma imersão. Então, isso é muito importante, tá? Então, vocês podem estudar com a gente, vocês podem estudar na Escola Mundracum. Vocês podem estudar... A Escola Revolution também tem uma... Revolution. Tá? A Escola Revolution também tem uma didática muito boa, muito legal. E uma... Como é que eu vou falar isso? A grade curricular da Revolution também é muito legal, onde ensina sobre fundamentos, tá? Vou deixar aqui anotado para vocês. Tá? Quem quiser... Tá aqui, as dicas, tá? Então o estudo não vai ter fim. Esse curso só ele não é suficiente, mas ele é a tua base. Imagina que é o seguinte, que tem um prédio gigantão, tá? Tipo de Balneário Camboriú, sabe? Tem um prédio gigantão. Esse prédio precisa de uma base muito sólida para ele se manter em pé, tá? Essa base sólida é o que eu vou trazer para vocês nesse curso gratuito aqui, nesse intensivão de desenho, tá? Então, podem ter certeza que vocês vão ter essa base sólida. Então, esse curso não é o suficiente, porque ele vai te dar uma base muito sólida para tu começar a estudar daqui para frente. E por que vocês devem confiar em mim, tá? Porque tu não vai aprender a desenhar com esse curso. Isso é muito louco, cara. Como assim, Nico? Como assim, cara? Tu me disse que eu ia vir até aqui, que eu ia aprender a desenhar, agora tu vem com esse papinho de que eu não vou conseguir aprender a desenhar contigo.
Que loucura é essa que tu tá me falando? Bom, na verdade, o que acontece é que tu não vai conseguir aprender a desenhar com esse curso, tá? Esse curso, ele vai te dar essa base que eu falei para vocês estudarem outras coisas. Mas vocês vão ver já nessa primeira aula que estudando só essa primeira aula vai destravar muita coisa na cabeça de vocês, muita coisa mesmo. Por quê? Porque eu vou entregar essa estrutura para vocês que vocês tenham uma liberdade criativa, tanto de desenho quanto de estudo. A THC, ela trabalha muito com uma ideia de emancipação do ensino. Do estudo, na verdade, né? A emancipação do estudo. Então, por exemplo, tu vai aprender a estudar com a gente e tu também vai aprender a estudar da tua forma. Tu vai aprender a saber o que fazer, como estudar, tá? Então a gente vai te emancipar. A gente não quer que tu fique sempre dependendo dos nossos ensinos. Tu pode aprender para sempre com a gente, não tem problema nenhum. Mas a gente não quer que tu vire dependente desses ensinos, tá? Então, deixa eu explicar para vocês como é que funciona. Por que tu não vai aprender a desenhar com esse curso, mas que tu vai saber o caminho das pedras. Eu vou te entregar o caminho das pedras aqui, né? Então tá, Nicolas, mas como assim então eu não vou aprender a estudar com esse curso mas vou aprender a estudar com outros, não sei o quê? Por que nesse curso eu não vou aprender a estudar? Vamos lá. 97,3% exatamente de chance de que você precisa de uma turma. Ah, mas Nicolas, como assim precisa de uma turma? 97,3% de chance de que tu precisa de uma turma para estudar. Isso são dados do Instituto MR. Quem não sabe podem pesquisar aí para saber sobre, tá? O que acontece, cara? Quando a gente pega para estudar sozinho, a gente diz assim: ah, mas eu sou autodidata. Eu aprendo tudo sozinho, eu sei fazer as coisas tudo sozinho, não sei o quê. Que bom. Se funcionar para ti, que ótimo. Eu achava que eu era autodidata. Eu achava que eu aprendia as coisas tudo sozinho. E no momento que eu tive uma turma para estudar, que foi lá com a Mundracon, as coisas mudaram completamente. Completamente, cara. Porque a gente tem o compromisso de estudar. A gente tem não é a obrigação, mas a gente tem o apoio, sabe? De ver a galera estudando, ver a galera melhorando, ver que tu também precisa melhorar, ver que às vezes tu tava meio ruim numa semana para entregar os trabalhos, mas a outra pessoa também estava meio ruim e ela também não conseguiu entregar, e a outra tava ruim, mas conseguiu entregar e evoluiu, e a outra entregou ruim. Cara, é muito importante ter uma turma para estudar. Isso aqui eu diria que assim, ó, isso aqui é top 10 assim de coisas que fazem diferença no teu estudo, tá? Então ter uma turma para estudar. Nico, como que eu faço para ter uma turma para estudar? Cara, te vira. Tu pode ir atrás da galera, tu pode juntar uma galera online, tu pode juntar amigos. O que a gente oferece, tá? A gente tem no curso, no Ink Club isso, que é onde a gente vai fazer esses estudos com a galera, que é o que eu posso te oferecer. A escola Mundracon também tem turmas, tá? Eu não vou recomendar aqui porque eu ainda não fiz, mas esse ano eu quero fazer o curso que é da Cadabra Cursos. Cadabra Cursos, tá? Os cursos da Cadabra, eles têm turmas também, tá? Eu não sei se eles funcionam por semana com entrega de exercícios e tal, mas eu sei que eles têm turmas, tá? Então, cara, vai atrás de uma turma para tu estudar, que é muito importante. Muito, muito, muito importante, tá? Segundo ponto, então aqui a gente tem o primeiro ponto. Segundo ponto, você não vai fazer os exercícios. Eu sei. E esse é um dos motivos que tu não vai aprender a desenhar com esse curso. Então, além do fato de tu não ter uma turma, tá? Tu não vai fazer os exercícios. E cara, na boa, se vocês me provarem errado, porra, eu vou provar pro Nico que ele tá errado. Eu vou aprender sozinho e eu vou fazer os exercícios. Cara, que bom. Que bom, que irado. Mas eu garanto pra vocês, cara, vocês não vão fazer os exercícios. Pode anotar. Sem turma e com a quantidade de exercícios que eu tô passando pra vocês, vocês não vão fazer. E é por isso que vocês não vão aprender a desenhar. E se tu já tá bem conformado com essa ideia, esse é um momento bom que tu poderia mudar de vídeo. Ir para um vídeo onde a pessoa tente te motivar mais, ir para um outro vídeo onde a pessoa diga que tu vai sair sabendo desenhar e tal. E tentar por lá, cara. Não vou nem dizer que a pessoa vai te iludir, tá? Mas tentar por lá. Mas eu já vou te dizer de imediato. 97,3% de chance de tu precisar de uma turma. E de novo,
eu sei que tu não vai fazer os exercícios. Então, se até então tu tem a certeza de que tu vai me provar o contrário, tá? Ou de que tu já tem uma turma, ou de que tu vai fazer os exercícios, tá? Vamos pro ponto 3. Isso aqui é um intensivo e, cara, frisem essa palavra. Isso aqui é um intensivo de introdução ao desenho. É muita coisa para ser praticada. Muita, muita. Vocês vão ver nessa primeira aula, pense que são 5. É muita coisa para ser praticada. E, cara, é onde muita gente desiste. É onde muita gente desiste. A Sofia mandou ali, ó, psicologia reversa sem dó. Não. Não é psicologia reversa, isso é psicologia direta. Eu estou te contando, pela minha própria experiência, o porquê que tu não vai aprender a desenhar com esse curso. Porque a gente tem uma ideia na cabeça de que curso funciona da seguinte forma. Vou fazer tal curso e vou aprender tal habilidade. Então, por exemplo, a gente vai lá na Doméstica e viu que tem um curso da Doméstica que eles estão oferecendo por R$19,90 de criação de personagens fantásticos. E quem se identificar comigo isso, dá uma risadinha aí, não precisa comentar no chat, é só dar uma risadinha mesmo, tá? Atrás da tela. E tu comprou esse curso, e tu sabe que depois desse curso tu vai saber desenhar personagens fantásticos. E aí tu olha agora pra trás e tu vê que faz 6 meses que tu comprou esse curso, tu assistiu 3, 4 aulas, tu não fez nenhuma tarefa dele, e ele tá lá na tua biblioteca. Tu tá lá, tem o curso lá, paradinho. Ele não serve pra nada, porque ele tá parado. Então ele não serve pra nada. O que acontece? Tu não aprendeu a desenhar personagens fantásticos. Isso aqui não é psicologia reversa. Eu quero que tu me prove o contrário. É psicologia direta, não sei se existe esse termo. Mas é isso. Eu quero que tu aprenda. Eu quero. Mas eu estou te dizendo o que vai fazer com que tu não aprenda com esse curso. E aí tu já sabe como fazer o oposto, né? Então, dito isso, que é um intensivo e é muita coisa para tu estudar. Muita, muita, tá? A gente vai pro ponto 4. Que o ponto 4 é o ciclo de aprendizado. Cara, esse ciclo de aprendizado eu falo para todo mundo. Para todo mundo. Só um porém. O Lucas mandou ali, ó. Faça o mesmo com um livro. É exatamente assim. A gente compra um livro e acha, agora eu vou entender sobre a Revolução Francesa. Ficou lá o livro parado. Nossa, marketing para influencers. Tá lá o livro parado. Vou baixar aquele PDF que eu encontrei num navio pirata. Tá lá o PDF parado. Ciclo de aprendizado, estudo. Então, olha só como eu estou mostrando para vocês que o caminho é difícil, para que vocês principalmente valorizem o estudo de vocês, tá? O estudo de vocês, ele vale mais do que qualquer material, mais do que qualquer coisa. Cara, investir em estudo e não só comprar o curso, mas fazer ele da forma que tem que ser feita, é infinitamente maior o valor do que qualquer máquina. Ah, eu comprei uma FK Irons, ou comprei materiais de desenho e gastei 4, 5 mil reais. Não adianta. Então, a gente estuda. Depois do estudo, a gente precisa praticar. Não adianta a gente só ler, não adianta a gente só ver essa aula. A gente precisa praticar, por isso que tem exercícios para vocês fazerem. Vários e vários e vários exercícios. Nos exercícios, o que vai acontecer? Vocês vão errar bastante. E aí vocês vão fazer uma análise solo ou em turmas ou num curso, tá? Vocês vão fazer análise desses erros e aí vocês vão entender o que vocês precisam estudar. Entendendo o que vocês precisam estudar, tá? Essa parte aqui, vocês vão voltar para a parte 1 do ciclo. Então vamos lá, vocês vão ter um ciclo de 1, vamos botar aqui do ladinho, ó. 1, estudo. 2, prática. 3, erro. 4, análise. Aí volta para um não. 5, tu já não tá mais no 1. Tu já passou disso. Aí aqui tu vai pro 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. A gente está sempre evoluindo, sempre nos erros, nos acertos, na prática, no estudo. E uma coisa que eu não coloquei nessa aula que eu quero colocar, tá? Deixa eu fazer aqui um gráfico rapidinho para vocês, tá? Opa. Aqui, ó. A gente tem a impressão de que a evolução do estudo, ela é isso aqui assim, ó.
Ah, às vezes vai mais, para, às vezes vai mais, para, às vezes vai mais, para, né? Então, pô, eu saí daqui que eu não sabia nada e eu cheguei aqui que eu tô sabendo alguma coisa. Isso segue constantemente, eternamente. Porém, eu preciso trazer uma realidade um pouco. Não, não é mais cruel, mas um pouco melhor. O estudo ele é assim, ó. A evolução. É como se a gente chegasse cada vez mais em novos altos e os nossos baixos eles se tornam cada vez maiores. Então, deixa eu pegar um amarelinho aqui para ver se eu consigo exemplificar isso para você. Pegar o nosso roxinho do decalque, né? Olha só que legal. Aqui era o lugar mais alto que tu chegava e aqui era o lugar mais baixo, tá? Conforme tu vai estudando, tu tem teus altos e baixos. Tu volta algumas casas. Agora olha que legal onde é que é o nosso novo alto. Mas olha o meu novo baixo, ele já não tá mais aqui, ó. Ele já tem uma área bem maior, tá? Agora olha de novo, nosso novo alto e o nosso novo baixo. O nosso novo alto e o nosso novo baixo. Então, evoluir nos estudos é isso que acontece. A gente nunca volta lá do início onde a gente não sabe fazer um cubo, porque a gente vai estudar muitos cubos, tá? Inclusive eu esqueci um exercício aqui que eu vou me lembrar depois. A gente vai fazer muitos cubos, tá? Então a gente nunca vai voltar para cá, para esse ponto aqui. A gente sempre vai estar num novo mínimo. Então vamos colocar aqui o mínimo e o máximo. Nós sempre vamos chegar num novo ponto de mínimo e num novo ponto de máximo. E eles sempre vão ser pontos mais altos, mas vai existir essas quedas. Então tu vai ficar mal, tu vai deixar de estudar, tu vai voltar a estudar, tu vai melhorar nisso e naquilo, tá? Bom, dito isso, tá? Vamos para o nosso quinto e último ponto para tu entender o porquê que tu não vai aprender a desenhar com esse curso. Desenhar é sobre quilometragem, não tem atalho. Então vamos usar o nosso gráfico como exemplo aqui, tá? Eu vou puxar um verde bem direitinho aqui para a gente poder ter uma noção. Seguindo esse caminho que a gente fez, de evolução que a gente achou que era. Se a gente pegar isso e colocar numa linha reta, vamos supor que eu vou ter daqui até aqui assim mais ou menos, tá? É só simbólico para a gente entender o caminho que foi trilhado. Então vamos supor que toda essa caminhada daqui até aqui, ela me rendeu 1,7 quilômetros de caminhada no estudo. Então, eu tenho 1,7 quilômetros de estudo no desenho, de caminhada. Estudo, prática, erro e análise, tá? Então eu tenho 1,7 quilômetros. Olha o que acontece. Vamos mudar para um vermelho. Não, vamos mudar para um laranjinha. Acho que o laranjinha vai ser legal aqui. Olha o que acontece quando a gente pega essa linha aqui, ó. Ficou amarelo, né? Não ficou laranja. Tá vendo que essa linha é muito maior que o nosso verde? Olha tudo que a gente estudou. Inclusive nas nossas quedas. Tá? O que acontece com isso aqui? A nossa quilometragem agora, ela tá aqui, ó. Então vamos botar 2, 4, 6, 8. Vamos botar... Isso aqui é o equivalente a 11,3 quilômetros. Desenho é sobre quilometragem, não tem atalho. Imagina que quanto mais tu estuda, maior é a tua quilometragem. E, inclusive, quando tu está descendo, isso também conta como quilometragem. Porque a gente aprende nos nossos altos e nos nossos baixos, certo? Então, desenho é sobre quilometragem, não tem atalho. Então, desculpa, galera, não é que nem The Sims. Vocês não vão sair desse curso sabendo desenhar, a não ser que vocês façam exatamente o oposto disso aqui. Vai lá e pega uma turma, faz um grupo de estudos, chama a galera pela internet, fala com a galera, bota aqui nos comentários, quero montar um grupo, montei um grupo de WhatsApp, querem estudar comigo, não sei o que, bota nos comentários, faz aí, tá? Estudem com um grupo, tá? Opa, vou botar um verdinho aqui, um certinho, tá? Vamos até botar o nosso verdinho pra gente fazer os check aqui.
Você não vai fazer os exercícios. Eu sei. Pum, foi lá e fez. Boom, in your face. É um intensivo de introdução ao desenho. É muita coisa para ser praticada. Eu vou praticar esse monte de coisas. O ciclo de aprendizado é lento, é chato, é difícil. Tem que estudar, tem que praticar, tem que errar e tem que analisar. Sim, eu vou fazer tudo isso. Eu vou. E aí, desenho é sobre quilometragem. E tu não quer caminhar muito. Tu não quer caminhar muito. Tu vai cansar logo em seguida. Chega lá e fala aqui, ó. Eu vou caminhar. Eu vou caminhar. E eu vou caminhar e eu vou caminhar. E quando eu estiver caminhando para baixo, eu vou estar contando a minha quilometragem. Se tu me disser que tu fez isso, se tu fizer tudo isso, não precisa me dizer nada, tá? Eu não tô te cobrando nada. Se tu fizer isso, aí eu posso te dizer, aí com esse curso, tu vai aprender aquela base pequenininha para tu começar os teus estudos. Mas eu te garanto, isso aqui abre portas de uma forma... Eu nem sei desenhar uma porta. Tô falando para vocês como desenhar alguma coisa, ó. Isso aqui abre portas de uma forma que não tem igual. Vocês vão seguir estudando isso aqui e vocês vão adorar estudar e vocês vão vibrar e se encantar e pular de alegria com cada novo conhecimento. Então o que eu estou oferecendo para vocês é um passo inicial, um curso intensivo gratuito oferecido pela XP-Pen, para que vocês entrem no mundo do desenho da melhor forma possível. Eu vou mostrar para vocês como isso é real, tá? Então, galera, sobre essa introdução é isso, tá? Vamos para a nossa próxima parte, que é a parte do contraste. E aqui eu quero falar para vocês, contraste é a forma que nós vemos o mundo. Esse conceito eu trouxe lá da escola Revolution, né? Do curso da escola Revolution. Então eu achei essencial trazer para vocês, cara, esse conceito de contraste que eu entendi lá na escola Revolution, tá? Por quê? Porque ele mostra pra gente o quão importante é um conceito que mesmo que a gente saiba desenhar, até a gente chegar na parte de composição, a gente continua errando isso para sempre, tá? Então, deixa eu explicar para vocês aqui como é que funciona isso. Então vamos entender o que é o contraste, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem basicamente um círculo, certo? A gente tem um círculo aqui e a gente tem um retângulo. Depois a gente vai falar sobre as formas, tá? A gente tem um círculo e um retângulo, certo? Quando a gente alinha eles dessa forma, aqui, a gente consegue perceber que a gente tem a unidade de círculo e a unidade de retângulo. Por mais que o círculo esteja em cima do retângulo, a gente consegue perceber isso, certo? O que acontece se por acaso eu fizer isso aqui, ó? Eu pintar o meu círculo, tá? Pintei o meu círculo. Ainda assim, eu consigo perceber que nós temos um círculo. Já quero pedir desculpa para vocês porque pintura digital eu não sei mesmo, tá? Então, algumas coisas podem dar errado aqui, mas o conceito é esse, tá? Então, eu ainda sei, e inclusive agora tem um contraste muito maior, que não é um contraste só de linhas, que eu tenho um círculo e que eu tenho um retângulo. Certo? Mas o que acontece se eu fizer isso aqui agora? Ó? Então o que a gente tem aqui? Eu pintei tudo da mesma cor que o próprio traço. Tá? O próprio traço, eu pintei tudo da mesma cor. O que acontece nesse caso aqui? A gente não tem contraste. Então nesse caso aqui, eu já não tenho mais o meu círculo e eu não tenho mais o meu retângulo. Aqui, isso aqui poderia muito bem ser um olho de um dinossauro, certo? Ou isso aqui podia muito bem ser o capacete de um soldado aqui, o rosto dele. O narizinho dele aqui, né? O capacete de um soldado e ele num muro, sei lá. Isso aqui pode ser qualquer coisa. Mas não me mostra que isso aqui que isso aqui a gente tem uma elipse aqui, por exemplo. Tá vendo? Não me mostra. Por que não me mostra? Porque a gente não tem contraste. Isso aqui eu estou exagerando para que a gente possa entender o quão importante é o conceito do contraste no nosso trabalho, tá? Então,
a gente não tem contraste. Agora, olha só que curioso, tá? Olha que curioso. Se eu pegar isso aqui, tá? Eu vou pegar essa camada aqui e eu vou dar uma leve iluminada. Uma leve não, na verdade eu vou iluminar bem ela, tá? Eu vou deixar ela todo nesse tom aqui, certo? Olha o que aconteceu. A gente já tem, como base de fundo, a gente já tem o nosso círculo dentro do retângulo, não é? Olha como a gente já está percebendo o círculo dentro do retângulo. Por quê? Porque, de novo, a gente tem contraste. Aí, olha que legal isso aqui, cara. Conforme a gente vai colocando a sombra, tá? Olha como a gente vai dando volume para nosso objeto. Tá vendo? E conforme a gente vai colocando mais sombra aqui, ó, a gente pode inclusive... Espera aí que essa sombra tá errada. E conforme a gente vai colocando sombra aqui, a gente pode inclusive botar mais um plano para o nosso objeto, certo? De novo, o que mudou daqui para lá? Se eu não coloquei nenhuma forma, não botei nada. Mudou que a gente tem mais contraste aqui, tá vendo? Ó, essa sombra aqui tá mais escura, né? Do que a mesa, certo? Então, a gente tem um contraste. Conforme a gente vai tendo contraste, a gente vai percebendo melhor a nossa forma. Agora, olha, isso aqui já é mais parte de luz e sombra, tá? Agora vamos supor que eu pego isso aqui e já trago mais um brilho para cá, ó. Consegue perceber como eu já estou colocando mais contraste ainda? Então eu estou tendo um tom mais claro, um médio e um mais escuro. Eu estou tendo mais contraste. Conforme eu vou fazendo a minha esfera e adicionando novas camadas de sombra, por exemplo. Deixa eu usar um exemplo aqui, ó. Aqui a gente vai ter uma luz que rebate mais ou menos, tá? Mais ou menos isso aqui, que ela rebate do chão aqui, tá? Aí eu vou puxar uma outra sombra de oclusão, tá? Não quero me estender muito nisso aqui, mas só quero poder mostrar para vocês como isso aqui faz diferença, tá? Ó, vou ter uma sombra de oclusão aqui, vamos botar uma sombra bem forte. Tá? Olha como só com o contraste disso aqui, a gente já deu um volume muito maior para nossa esfera. Tá vendo? A gente já deu um volume muito maior para nossa esfera. E aí, conforme a gente for trabalhando, e aí sim, a gente pode pegar aqui, por exemplo, um cinza mais escuro e vir com o nosso pincel. E aqui, ó, a gente vai lá e vai pintar ele, a nossa mesa. Eu vou tirar um pouco a forma dela, mas olha só. Adicionando contraste, eu consigo manter ali a nossa mesa, né? Entender a profundidade dela, entender que ela tem volume, que a gente tem uma direção de luz. Então, olha quantas informações a gente pega aqui, tá? Só por entender o que está sendo feito aqui. A gente entende que a luz vem daqui, então a gente tem uma iluminação vindo daqui, certo? A gente entende que a sombra dela vai fazer isso aqui, porque se a luz está vindo aqui, ela vai fazer uma sombra para cá. A gente sabe que a luz também está aqui, porque a gente tem essa área mais iluminada e essa área mais escura. A gente sabe que isso aqui não é uma área curva, por exemplo, por conta desse sombreado. A gente sabe que a nossa esfera, ela não tem nenhuma deformidade, porque senão mudaria. Então assim, a gente fica com tantas informações só pelo fato da gente ter o contraste, tá? Então, essa parte do contraste, eu não sei explicar ela tão bem quanto eu deveria, tá? Mas ela é de extrema importância para a gente entender que a gente precisa disso no nosso desenho. Porque se a gente não tiver isso aqui, o nosso desenho ele fica chapado, sem volume, com uma mistura de formas. A gente não sabe aonde começa o que, tá? Então, já fica a dica aí para vocês. Contraste é como a gente vê o mundo, tá? Bom, vamos lá para o que importa então. E agora a gente vai entender sobre linhas, tá? Essa parte de linhas é uma parte bem importante. A gente tem alguns tipos de linha, tá? Que são basicamente linhas contínuas. Isso aqui é só para vocês terem ideia do que elas são, tá? Linhas contínuas é aquela linha que a gente faz do início até o fim, tá?
Então a gente fez a linha aqui, isso aqui é uma linha contínua, tá? De qualquer coisa que a gente for fazer. Então se a gente quiser fazer um chapéu, por exemplo, o chapéu é feito de linhas contínuas, tá? A gente tem linhas interrompidas. Quando que vão ser linhas interrompidas? Por exemplo, quando eu tiver meu chapéu assim, e eu quiser fazer essa transição assim, ó. Tá? Ela é uma linha interrompida. Eu comecei ela e não terminei, tá vendo? Ó, posso fazer uma no meio aqui e fazer assim, pronto. Isso aqui vai muito mais do line art que a gente vai querer trabalhar e tal. Então a gente tem essa linha que ela é a linha interrompida. Linhas sugeridas, tá? Linhas sugeridas é muito legal porque as linhas sugeridas, elas podem ser ou um traço assim, por exemplo, ó. Aqui a gente não tem um traço necessariamente, né? A gente tem como se fosse uma linha interrompida aqui, né? Mas ela tá uma linha sugerida aqui, ó, tá? Ou, por exemplo, isso aqui seria uma linha sugerida. Porque a gente tem a diferença de valor aqui na esfera, né? Tá? Então isso seria uma linha sugerida. Aqui também seria uma linha sugerida. Essa linha da sombra, tá? Mas isso vocês não precisam se apegar muito. Então lembra que eu falei que essas partes mais desnecessárias, assim, a gente vai só pular. Eu só quero que tu tenha esses conceitos em mente, tá? Então a gente tem lá linhas finas, linhas fininhas, né? Elas vão ser mais fraquinhas, vão ser para não dar tanto destaque para alguma coisa. A gente vai ter as linhas grossas, que vai ser onde a gente vai querer dar esse destaque, né? Então vocês podem ver que a gente dá o destaque só com o controle da linha. A gente vai ter linhas esculpidas, então a gente pode ter uma linha assim, ó, que ela fica mais gordinha ali no meio, tá vendo? E aqui ela vem afinando, certo? Então a gente pode ir esculpindo as nossas linhas. Por exemplo, aqui, ó, se a gente quiser fazer um olho, a gente pode fazer um olho bem fininho e só na parte da pupila ali a gente deixar um volumezinho, como ele tem um volume natural, né? Certo? E aí a gente vai ter também as linhas com a borda suave, ou seja, ela começa fraquinha e ela não termina do mesmo jeito, tá? Ela começa fraquinha e termina fraquinha, ela não termina assim. E nós vamos ter também a borda dura, tá? A borda suave, ela vai dar essa suavizada aqui. Então toda vez que a gente estiver fazendo um traço, a gente vai querer, maior parte do tempo num sketch, por exemplo, ter bordas suaves. Mas quando a gente estiver fazendo nosso desenho final, a gente vai querer ter bordas duras, ó. A gente não vai querer que isso aqui seja assim, ó. Por exemplo, assim, ó. A gente não vai querer que o nosso desenho final seja assim, tá? A gente vai querer que ele seja, dependendo da nossa line art também, né? Do nosso traçado. E a linha, ela também pode indicar valor. Então, por exemplo, assim, ó. Se eu quero botar um valor mais escuro, eu posso ir aproximando as linhas e depois ir soltando elas, tá? Ó, tá vendo como é quase como se eu tivesse uma sombra aqui? Nessa parte aqui, eu vou trazendo valor para o meu desenho, ou seja, eu vou trazendo essa sombra aqui que a gente falou, tá? Eu vou trazendo valor aqui simplesmente colocando as linhas mais próximas ou mais afastadas. Então, quando eu quiser deixar mais claro, a gente vai afastar um pouco mais. Isso aqui a gente aprende bastante na parte de rachuras, né? E quando a gente quiser escurecer, a gente deixa as linhas mais próximas, tá? E agora, cara, eu quero falar uma parte importantíssima para vocês. Mas antes de falar sobre esse peso de linhas, eu quero mostrar para vocês como a gente pode usar as linhas para ter contraste, tá? Contraste. Olha só, todos esses quadrados aqui, eles são exatamente iguais, tá? Exceto pela linha. Em tamanho, eles são todos iguais. Porque eu copiei e colei todos eles, tá? Mas vocês concordam comigo que a gente tem uma direção, presta atenção. Quando a gente fala de composição, a gente vai estar falando o tempo inteiro sobre composição. E eu vou falar bastante com vocês sobre isso, mas esse curso, esse intensivão, não vai ter sobre composição, tá? A gente vai falar só algumas coisas que nem agora. O nosso olho, ele é direcionado para uma arte, para um trabalho, para tudo, tá? Ele é direcionado normalmente para onde tem mais destaque. Então, quando tem mais destaque, por exemplo, no rosto, que aí a gente tem um rosto bem iluminado, essa parte que ficar mais escura não vai ser a parte que a gente vai olhar. E no rosto, normalmente, a gente enxerga primeiro os olhos. É a primeira parte que nos chama atenção, tá? Porém, se os olhos estiverem escuros e a gente tiver um nariz que só ele está refletindo a luz, vou fazer um nariz de coxinha bem bonitinho aqui. Ó, a gente tem um nariz que só ele está refletindo a luz, tá? Ele é o centro da nossa atenção e nosso olhar vai ser direcionado para ele. Bom, isso para falar para vocês que
Quando o nosso olhar é direcionado, as linhas elas podem nos ajudar a direcionar o nosso olhar. De que forma? Esse aqui é o primeiro que a gente olha. Segundo, terceiro, e depois a gente vai ver que tem um bem fraquinho para o lado. Tá? Então, o nosso olhar ele é direcionado para isso. Quando a gente quiser compor uma cena, a gente pode fazer o contraste de linhas simplesmente usando o peso de linha, fazendo uma linha mais grossa ou mais fina. E isso vai nos dar dimensão, isso vai nos direcionar o olhar. Então, que nem eu falei para vocês aqui, o nosso olhar ele vem direcionado para esse primeiro quadrado, depois esse, depois esse, depois esse, tá? Para vocês verem como isso é uma real, eu vou fazer aqui, ó, aqui a camada certa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse e vou trazer para cá. Eu vou pegar esse e vou trazer para cá. E vou pegar esse e vou trazer para cá, ó. Vamos inverter. Olha como o nosso olhar, ele faz automático o mesmo caminho, tá? Ele faz automático o mesmo caminho. Então, ele vem aqui, primeiro olhar para cá, 2, 3 e 4. E se tivesse uma diferença maior daqui, a gente ainda ficaria menos confuso, tá? Menos confuso. Então, a gente usa o contraste de linhas para montar a nossa composição, tá bom? A gente usa o contraste de linhas para montar a nossa composição. Então, a gente tem primeiro olhar aqui, segundo aqui, terceiro aqui e quarto aqui. Mesma coisa quando a gente quer entregar uma perspectiva atmosférica. O que é essa perspectiva atmosférica? A gente vai encontrar isso muito claramente nas montanhas. Quando a gente vê uma montanha muito distante, as montanhas lá do fundo elas são bem mais clarinhas que as da frente, né? Então a gente tem, por exemplo, assim, ó, a montanha da frente, a gente tem a montanha de trás, a gente tem uma terceira montanha aqui, e lá no final, por mais que ela seja bem grandona, ó, a gente vai ter uma montanha, vamos botar um Everest aqui, ó. Um Everest, maior do que todas, tá vendo? Cara, mesmo processo, primeiro olhar, segundo olhar, terceiro olhar, quarto olhar, quinto olhar, né? Mesmo processo. O que a gente tem de diferente entre uma montanha e outra? Porra, cara, essa aqui tá muito maior. Por que essa aqui tá com menos destaque? Contraste de linhas. E aí, a gente está usando, nesse caso, a perspectiva atmosférica para mostrar o que está na frente e o que está atrás. Então, tu não vai me convencer de que isso aqui está na frente. Não tem como tu me convencer. Por mais que eu faça isso aqui, ó. Por mais que eu faça isso aqui, tá? Vou botar essa montanha maior, certo? E vamos botar aqui, ó. Seguir esse traçado aqui, ó. E botar ela aqui na frente, ó. Tá, vou botar ela aqui na frente. Cara, pro meu olho me dizer que isso aqui tá na frente disso aqui, é muito trabalho. É muito trabalho. Sim, também tem um trabalho para ver que isso aqui tá atrás, porque ele tá na mesma distância aqui, né? Parecendo que tá no mesmo plano, principalmente porque a gente tem essa referência aqui, ó, que eu vou tirar agora, pra gente poder ter uma noção melhor disso, tá? Então, ó, a gente trouxe isso aqui, tá? E não tem como tu me dizer que isso aqui tá na frente disso aqui. Pode estar no lado, mas não tá na frente. Por conta da perspectiva atmosférica. Então a perspectiva atmosférica, ela vai nos entregar essa profundidade, tá? Então, de novo, a gente tem o 1, o 2, o 3 e o 4. E o que acontece também, uma coisa importante. Quando a gente tem essa perspectiva atmosférica, a gente também tem uma diferença com os nossos detalhes. Porque como essa perspectiva atmosférica vai deixando nosso traço mais esmaecido, obrigado pela palavra, alguém mandou essa palavra para mim aí na cabeça. Pelo traço ficar mais esmaecido, mais fraquinho, o que a gente vai ter? Vamos supor que a gente vai ter uma pessoa aqui em primeiro plano, certo? E essa pessoa, ela tá usando um lencinho aqui, esse lencinho assim, ela tá olhando para cá, e aí tem a orelhinha dela aqui, vamos botar, certo? A orelhinha. Ela tem os dedinhos dela aqui e ela tá de tênis, certo? Essa é a primeira pessoa. A segunda pessoa, ó, vamos colocar ela um pouco para trás. A segunda pessoa, ela vai estar um pouco mais apagadinha e a gente vai tirar alguns detalhes, ó, vamos tirar os dedinhos, por exemplo, tá?
Tirar os dedinhos e só. Essa nossa segunda pessoa vai virar a terceira lá. A terceira vai estar lá atrás. E ela vai estar um pouquinho menor, obviamente, né? Vamos já ajustar essas... Isso aí pra vocês não dizerem, mas o Nicolas não botou menor. Tem que botar menor. Tá bom, tô botando menor. Aí tá lá, ó. Menorzinho ainda, né? Essa outra que tá lá atrás, menorzinha. Ela vai ficar lá atrás. Ela já nem tem mais esses coisinhas aqui, ó. Na verdade a gente pode deixar porque ele tá na silhueta, né? Depois a gente explica um pouco melhor disso. Mas aqui, cara, ó, já nem faz mais sentido botar o rosto, por exemplo, tá? E esse pezinho aqui, ele volta a ser só uma mancha. Vamos botar aqui, ó. Ele volta a ser só uma mancha. Ó. Até que a gente chega lá no nosso último, no quarto e último, que a gente pode fazer só assim, ó. Ó. Vamos botar um pouquinho mais de detalhes, porque aí eu também exagerei um pouquinho, né? Ó. Tá vendo que a gente tem a percepção de que eles estão se afastando? Conforme eles vão se afastando, a gente pode usar menos detalhes. Então, um exemplo, por exemplo, de um carro aqui, que ele esteja em primeiro plano, tá? Um carro em primeiro plano. Ele tá grandão aqui. A gente tem toda a visão dele aqui assim, né? Oh, meu Deus. Vamos botar ele assim. Esse aqui é o nosso carro bonito, tá? Quando ele estiver lá atrás, ele pode ser só assim, ó. Ele pode ser só um carrinho lá atrás. Esse exemplo ficou horrível, porque por algum... Ah, eu tô com um pincel muito pequeno. Agora entendi. Então, assim, ó. A gente pode ter... Vamos refazer o nosso carro lá atrás. Então, o nosso carro aqui atrás, olha o que acontece quando a gente pega ele e joga ele lá para trás e diminui o tamanho. Tá vendo que, ó, o que a gente vai ter vai ser isso aqui, ó. A gente vai ter isso aqui do carro, tá? A gente só botou o carrinho lá, ó. Pronto, agora a gente sabe que tem um carrinho lá, mas ele já não é a mesma coisa que esse aqui. Já é bem diferente. Então a perspectiva atmosférica, ela vai fazendo isso, ela vai trazendo essa noção de tamanho pra gente aqui, né? O que tá na frente, o que tá atrás e coisas assim. E as coisas vão, obviamente, conforme elas vão se afastando, elas vão diminuindo. Então a perspectiva atmosférica a gente também atinge com linhas, tá? Simplesmente botando linhas mais grossas e mais finas. Acabei me estendendo muito sobre o assunto, eu nem precisava, mas para vocês entenderem como o desenho é muito complexo, né, cara? Mas vamos lá. E aí a gente chega no ponto que eu queria trazer para vocês, cara. Peso de linha. Olha só que legal. Essa parte do peso de linha aqui é uma parte muito importante. Então tu vai prestar bastante atenção aqui. A linha de contorno, a gente vai ter três tipos de linha. A gente vai ter o tipo 1, que vai ser uma linha fraquinha. A gente vai ter o tipo 2, que vai ser uma linha mais forte. E a gente vai ter a linha 3, que vai ser uma linha bem marcada. Tá? Aqui eu estou dando uma exagerada. Aonde a gente vai usar cada linha? No contorno, ou seja, na parte de fora da nossa caixa, toda a silhueta, aqui eu vou botar silhueta. Vou botar um pouquinho menor. Silhueta. Toda silhueta, tá? A gente vai usar esse traço 2. Então, o contorno, ele é um traço 2. A silhueta é um traço 2. Quando a gente tem a troca de plano, a gente vai usar o traço 1, o mais fininho. Que é esse aqui, ó. Que é esse traço fininho aqui. Tá vendo? Ó. Bem fininho, tá? Bem fininho aqui, ó. Tá? A gente vai usar esse para troca de plano. Nicolas, quando que é troca de plano? Pô, preciso saber. Cara, aqui a gente não tem noção. A gente não tem informação. Mas aqui a gente sabe, olha só. Esse plano tá para cima. Então isso aqui é um plano, né? Esse plano olha lá para cima. Isso aqui não tá mais olhando para cima. Esse aqui tá olhando lá pro lado. Certo? Pra gente ter uma ideia assim melhor, tá? Vou botar olhinhos. Esse aqui tá olhando lá para cima. Se eu botar os olhinhos aqui, ele tá olhando pro lado. Se eu botar os olhinhos aqui, ele tá olhando para cá, certo? Então toda troca de planos, toda vez que eu troco o plano, então se eu estou vindo para cá, tá? E aqui eu desci, troquei de plano, essa troca de plano ela vai ser marcada por uma linha fininha, tá? O contorno vai ser mais forte
e a outra linha vai ser linha fininha, tá? De troca de planos, certo? E aí nós vamos ter o outro ponto que é o quê? A sobreposição. O que é sobreposição? Sobreposição é quando eu tenho um objeto que ele está na frente do outro. E aí nessas linhas de sobreposição, olha só essas linhas. Essa aqui está sobrepondo essa aqui. Então essa linha vai ser a linha 3, a linha mais grossa. Essa linha aqui também está sobrepondo essa face aqui, né? Então ela vai ser a linha mais grossa. Essa linha também está sobrepondo aqui. Tá vendo? Ela está na frente desse quadrado. Então ela vai ser também uma linha mais grossa. Só que essa aqui já não está sobrepondo. Então ela seria uma linha 2. E aqui seria uma linha 3. Tá? Isso vocês podem adaptar na line art de vocês. Mas vocês concordam que assim, quando a gente consegue aplicar esse conceito aqui, a gente já tem exatamente isso. Ó. A gente sabe que isso aqui está na frente. E isso aqui está atrás. Então isso aqui está na frente. E esse aqui está atrás. Por conta do peso de linha também. O peso de linha, de novo, na nossa perspectiva atmosférica e na nossa profundidade, a gente usa o contraste de linhas, tá? Para fazer essa diferenciação. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui um círculo, vamos botar um plano. Vou botar só um plano aqui, tá? Se eu tenho esse plano aqui, essa linha está sobrepondo, ó. Essa linha aqui está sobrepondo, então é uma linha mais grossa. Essa linha também está sobrepondo aqui. E essa aqui também. Mas essa aqui não. Então essa aqui ela pode ser uma linha 2. Nem tão fina, mas nem tão grossa. Que vai ser exatamente essa linha aqui. E aí a gente teria essa configuração aqui. Tá? Tudo que a gente tiver de sobreposição, a gente vai colocar a linha mais grossa aonde ela estiver sobrepondo. Então, de novo, vamos tentar mais uma vez aqui, porque eu sei que às vezes isso aqui fica meio confuso pra galera, tá? Essa aresta aqui, tá? Essa aresta aqui. Aresta é o pauzinho, tá? Daqui até aqui. Então, essa aresta aqui, daqui até aqui, ela está na frente dos outros, certo? Então, ela é uma sobreposição. Essa aresta aqui também está na frente dos outros, então ela é uma sobreposição. Essa aresta aqui também está na frente, ó. Está na frente dessa aqui, então ela é uma sobreposição. Essa aresta não está na frente. Ela não é uma sobreposição. Essa aresta aqui também não está na frente de nada. Ela não é sobreposição. Essa aresta aqui também não está na frente. Ela não é sobreposição. Tá? Então, acho que fica mais fácil de entender assim, né? Então, vamos lá. A gente já entendeu o quanto as linhas são importantes no nosso desenho. O quanto elas podem mostrar o que está na frente, o que está atrás, para onde o nosso olhar vai ser direcionado, quais os objetos, como eles se comportam na frente um do outro. A gente já entendeu como funcionam essas coisas, certo? Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender as formas básicas. E, cara, a gente vai ter dois tipos de formas básicas. Formas básicas em 2 dimensões e em 3 dimensões. Ai, mas Nicolas, não existe forma básica em uma dimensão? Existe, é isso aqui. Nem isso. É isso aqui. Nem isso, na verdade. Porque isso aqui tem largura e altura. Uma dimensão é mais ou menos assim. Quer ver o que seria uma dimensão? 2 dimensões, tá? Vamos supor assim, ó. Eu tenho uma maçã aqui, tá? Vamos supor que eu tenho uma maçã aqui assim, certo? Não sei se eu vou conseguir fazer esse exemplo. Eu tenho uma maçã aqui. Tá? Faz de conta que isso aqui é uma maçã. Tá? Faz de conta que isso aqui é uma maçã. Tá? E aqui é a bundinha dela. Pronto. Tá? Tu vai ser meu amigo, minha amiga agora. E tu vai acreditar que isso aqui é uma maçã. Essa maçã, ela tem um plano para cima, um plano para o lado e um plano lá para trás. Ela tem 3 dimensões. Então aqui a gente sabe o que é a frente dela. Eu vou fazer uma mordida aqui assim, igual a maçã da Apple lá. A maçã da Apple é muito bom, né? Então aqui a gente tem uma mordida. Só pra gente saber que tem maçã pro lado de lá, tá? Que ela tá em 3 dimensões. E aqui a gente vai ter o nosso cabinho. Né? Beleza.
O que são três dimensões? Perceber as coisas em três dimensões. É entender que as coisas têm uma profundidade. Então, isso aqui está na frente. Isso aqui está lá atrás. Certo? Tá? E aí nós vamos pegar isso aqui e colocar em duas dimensões. Como é que seria uma maçã em duas dimensões? Ela seria assim. E assim. Aqui é a nossa mordida, tá? Faz de conta. Ela seria assim, em duas dimensões. Ela tem largura e ela tem altura. Certo? Mas e se a gente pegasse uma maçã em três dimensões e botasse num plano que só tem altura e largura? Então o que vai acontecer? Tu vai imaginar agora uma folha de papel, tá? Tu vai imaginar uma folha de papel. E essa folha de papel ela tem altura e ela tem largura, certo? Só que ela tem largura e comprimento, desculpa. Só que ela não tem altura. Imagina que ela é uma folha que não tem altura, ela não tem nenhuma espessura, tá? E a gente pega a nossa maçãzinha em 3D, aqui, e vai tentar colocar ela lá na nossa folha. A gente tenta colocar ela lá na nossa folha. O que vai acontecer? Olha só. Cara, essa explicação talvez ela fique um pouco chata, mas eu te garanto que ela vai ser boa, tá? Isso aqui é a vista que a gente está vendo de cima, certo? Vamos imaginar que a gente tem essa folha na horizontal aqui e a nossa maçãzinha aqui nessa configuração aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou baixar minha maçã. Olha só. Isso aqui é o plano de duas dimensões. No plano de duas dimensões eles não têm noção de altura. Então só o que eles conseguem enxergar é largura e profundidade. Se eu baixar essa maçã até aqui, o que as pessoas nesse plano aqui vão enxergar, tá? As pessoas que só enxergam em duas dimensões, certo? As pessoas vão enxergar somente isso aqui, ó. Então, seguindo essa mesma ideia, tá? Seguindo essa mesma ideia. Se eu pegar minha maçã e descer ela aqui, deixa eu selecionar ela aqui. Se eu pegar minha maçã e descer ela em direção ao meu plano, a única coisa que vai aparecer nessa planolândia, né, vai ser isso aqui, ó. Vai ser a circunferência da maçã, como se fosse uma fatia só da maçã, certo? Então o que acontece? Se eu pegar, por exemplo, isso aqui e descer mais até aqui, por exemplo, ou melhor, vou descer mais ainda. Se eu pegar e descer ela mais até aqui o cabinho, o que a galera da Planolândia vai conseguir enxergar? Só isso aqui. A galera da Planolândia não consegue enxergar isso nem isso. Porque eles só conseguem enxergar o que vai para frente e para trás, para um lado e para o outro. Então, nesse caso, se baixasse, eles só enxergariam isso aqui, ó. Por que eu quero falar isso para vocês? Por que eu usei esses exemplos incríveis, tá? Para poder falar para vocês sobre o que eu quero falar. No cenário de duas dimensões, tu concorda comigo que as pessoas que moram no plano de duas dimensões, elas não sabem o que é altura, então elas podem até ser um personagemzinho assim, mas elas não sabem o que é altura, então elas são tudo bonecos de papéis fininhos, tá? Elas nunca vão conseguir enxergar uma maçã por completo. Ou vai ser a parte de baixo, então a parte de baixo tem aquela bundinha, né? Se a gente tirar uma fatia, ela vai enxergar assim. Ou se a gente for subindo na maçã, mais ou menos essa altura, vai enxergar um pouquinho maior. Se chegar no meio, ela vai enxergar maior ainda. Se chegar na ponta, vai diminuindo. Até a parte que vai diminuir, vai aparecer esse buraquinho, né? E subindo vai ser só o talinho, tá? Sim, Carl Sagan fala sobre essa teoria, que eu acho muito legal, tá? Vai chegar à quarta dimensão. Então, a galera da Planolândia, de duas dimensões, não consegue conceber um objeto em três dimensões jamais. Porque ela não sabe como é a outra dimensão, que é a profundidade. A altura, no caso, né? A profundidade, no caso, tá? A profundidade.
Então, para quem está na segunda dimensão, não tem como imaginar a terceira dimensão. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Tu consegue imaginar como é que seria a quarta dimensão, por exemplo? Vamos supor que a quarta dimensão seria tempo. Tu consegue imaginar como o tempo afeta as coisas? Porque, por exemplo, a gente só tem o tempo presente, a gente não tem a altura. A gente não tem a altura. A gente só tem o tempo presente, a gente não tem o passado. E a gente também não tem o futuro, né? A gente só consegue ver as coisas pelo presente. Mas tu concorda comigo que essa maçã, no passado, ela foi pequenininha, ela foi uma semente e ela virou um suco que foi lá, um suco não, uma nutriente que foi até a árvore lá em cima. E ao longo do tempo, ela também virou uma maçã podre e depois ela se decompôs? E se essa quarta dimensão for o tempo? Tu concorda que tu só consegue enxergar essa maçã com a tua visão de agora? Com a nossa limitação de só conseguir enxergar as coisas no presente? Certo? Por quê? Por que eu quero que tu entenda tudo isso? Tudo isso que eu tô te falando é para entender que se a gente não consegue entender a quarta dimensão, tu concorda que a gente nunca vai conseguir desenhar a quarta dimensão? Nós nunca vamos entender a quarta dimensão. Nunca. Então nós nunca vamos conseguir desenhar. A gente pode teorizar, a gente pode qualquer coisa, mas a gente não tem a quarta dimensão. A gente não tem essa capacidade da quarta dimensão. Tudo isso que eu falei para vocês é para quê? Aqui está o segredo do desenho. Perceber o mundo tanto em 2 quanto em 3 dimensões, que é a forma que a gente consegue perceber o mundo. Então agora vocês vão ver o salto que isso vai fazer no desenho de vocês. A gente está falando sobre altura e largura, certo? Formas básicas em 2 dimensões. Cara, a gente tem um cubo, e aí eu vou falar para vocês, o quadrado, né? Desculpa. A gente tem um quadrado, e o quadrado, mano, o quadrado é rei. Todas as formas existem dentro do quadrado. Então a gente tem o quadrado, a gente tem também o nosso triângulo, certo? E a gente também tem o nosso círculo. E esse aqui tá bem bonito, ele foi, coitadinho, ele se machucou no meio do caminho. Tá, então a gente tem o círculo também dentro do nosso quadrado, certo? O quadrado, ele é universal, então as formas vão estar todas dentro dele, tá? Mas a gente vai considerar essas 3 formas, 1, 2 e 3. Tá? E o que são objetos em 2 dimensões? Eles não são nada mais do que formas geométricas em 2 dimensões. Então, um carro, por exemplo, nesse exemplo, ele é um quadrado que a gente tem aqui, ele é um outro quadrado menor, mais círculo, círculo e círculo. O carro é isso. A casa, ela é um quadrado mais um triângulo. Pronto. É isso. É isso, tá? Aí, a gente vai para uma forma um pouco mais complexa, que isso aqui ficou parecendo o bonecão da Michelin. Cara, então vamos lá, ó. Vamos botar formas básicas. A gente tem 1, 2 e 3, né? A gente tem o 3 da cabeça. Eu vou botar retângulo como cubo, como quadrado, vocês vão entender que vai ficar tudo na mesma categoria, né? E vocês já estão vendo que esse método de ensino ele não é um método tradicional. É as loucuras da minha cabeça que eu vou trazendo para vocês. E se não fizer sentido, podem ir colocando nos comentários aí, tá? Então a gente tem quadrados, 1. A gente tem os círculos, 3, 3, 3, 3, 3. E a gente tem o triângulo, 2. Ponto. A gente tem uma figura humanoide, né? Que não necessariamente é um humano. Mas é uma figura humanoide, tá? Aí, cara, sabendo isso, tá? Sabendo que os objetos eles são nada além de formas básicas em 2 dimensões encaixadas, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos pegar o nosso carro, que ele é um quadrado, tá? Mais 2 quadradinhos na ponta e mais 2 círculos. E aí, nós vamos entender que desenhar é modelar essas formas. Ponto. Simples assim. Ah, mas Nico, pô, a pessoa chega lá e ela já desenha um carro aqui, ó, um carrão. Um carrão aqui, ó. Ah, já desenha um carrão lá, ó.
como é que ela desenha isso aqui já de cabeça? Como é que ela já sabe isso aqui? Ela não desenha, ela não faz as formas, ela não faz... Nossa, essa roda do carrão tá linda. Ela não faz as formas, ela não faz não sei o quê. Isso que tu tá ensinando tá errado. Tu é um impostor. Tu não deveria estar ensinando isso. Talvez. Mas se tu ficar comigo, com certeza vai valer a pena. Então, o que acontece aqui, ó? Para a pessoa chegar nesse formato de desenho aqui, que ficou lindo o meu carro, tá? A pessoa faz isso aqui mentalmente. É a única diferença. Então aqui, ó, a gente tinha um cubo. O que a gente fez? A gente corta esse cubo. Tá vendo que eu cortei um pedacinho daqui e um daqui. Aqui eu cortei um leve pedacinho, só porque eu sou meio frenético com essas coisas ali. E aqui eu tirei um outro pedacinho, tá vendo? Pronto. Agora, o que eu fiz? Tirei mais novos pedacinhos. Tirei os círculos daqui. Tirei um círculo daqui e tirei outro círculo daqui. Agora, eu também adicionei uma outra parte. Tá vendo que aqui não tinha um triângulo? Um triângulo, no caso, né? Eu adicionei lá, ó. Então dá pra gente dizer que eu adicionei um triângulo aqui. Pra fazer esse fechamento. E depois que eu adicionei o triângulo, olha só. Eu tendo a minha forma do carrinho aqui, eu posso arredondar ela e daí fazer o meu fusquinha. Simples assim. Simples assim. Isso tudo aqui, eu não preciso fazer assim. Eu posso vir aqui, ó, e fazer já assim, ó. Eu posso vir aqui e fazer assim. Mas, por que eu tô te mostrando o processo passo a passo? Porque eu tô querendo te ensinar a desenhar. E para eu te ensinar a desenhar, eu tenho que te mostrar como as coisas são feitas. E aí tu vai entender que aquele objeto que para ti era muito difícil, por exemplo... Vocês já sabem o que tem aqui, né? Vocês já sabem o que tem aqui. Né? Vocês já sabem que se eu pegar isso aqui... Vamos botar um pouquinho menor que eu vou fazer um exemplo para cá. Vocês já sabem que se eu pegar isso aqui... Trouxer para o lado... E vier... Tá parecendo um topodídeo, né? Ó. E vier aqui desenhar o meu cachorrinho. Ó. Que não ficou lá um cachorrinho, né? Mas, enfim. Eu não sei que raça seria esse cachorrinho. Ele tá mais parecido a um porco. Eu vou falar que isso aqui é um porco, tá? Faz de conta que ninguém viu que eu falei que isso aqui era um cachorrinho. Isso aqui virou um porco, tá? Ó lá. Então, nosso porquinho, tá? Ficou muito melhor como um porco. Pronto. Tá? E aí pronto, a gente tem o nosso porquinho aqui. Certo? Tá, o chat tá me sacaneando que estão dizendo aqui que acharam que era um porquinho ou um pato. Eu quero agradecer a criatividade de vocês, mas é um cachorro-orco, tá? É um porco-cachorro. Vai voltar a ser um cachorro, só pela audácia de vocês vai voltar a ser um cachorro. E vocês vão acreditar que isso aqui é um cachorro, tá? Vocês vão acreditar que isso aqui é um cachorro, porque eu vou botar uns cabelinhos nele aqui. A orelhinha dele vai ser peludinha e ele vai ter pelinhos aqui assim, ó. E aí vocês já vão começar a ver um cachorrinho. Como isso foi uma coisa que me veio do nada, tá? Eu vou relevar aqui o conceito de vocês e agora vocês vão conseguir enxergar um cachorrinho um pouco melhor, tá? Mas basicamente o ponto é o seguinte. Nossa, quanto mais eu arrumo ele, pior ele fica. Mas o ponto é o seguinte. As coisas, elas não são nada mais do que formas, né? Que facilitem o nosso desenho. O nome disso é blocagem, tá? E por que a gente faz essa blocagem? Por que a gente faz a blocagem das coisas?
Porque fica muito mais fácil, por exemplo, a gente entender um cachorro a partir disso aqui, ou um porco, ou qualquer coisa que vocês queiram ver. Fica muito mais fácil a gente enxergar a partir disso aqui, do que a gente chegar e começar a desenhar um olho, e aí vem lá fazendo o nariz. Agora eu vou desenhar bem zoado, só pra poder justificar o meu... E o zoado ficou mais bonitinho, né? Não, não ficou mais bonitinho, não. Aí, tá? É muito mais fácil eu conseguir imaginar ele assim primeiro, e depois eu ir trabalhando o focinho. Por exemplo, se eu tivesse trabalhado ele aqui, ele provavelmente poderia ter ficado melhor. Ó, que daí eu consigo ir vendo a figura como ela é, né? A gente entendeu que os desenhos, eles nada mais são do que formas básicas, onde a gente vai trabalhando elas. Mas como que a gente vai trabalhando elas? Com os cortes de formas. O que são esses cortes de formas? Aqui eu tenho um quadrado, que ele virou qual forma geométrica aqui? Uma forma nova, né? A gente não tem nenhum nome. Tá? Então, o que acontece aqui? Eu peguei e fiz um corte nesse quadrado. Mesma coisa no meu triângulo aqui, ó. Fiz um corte com um círculo. Tá vendo? Fiz o corte com o círculo e tá aqui. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Olha o nosso círculo. Fiz um corte com um quadrado aqui. Olha lá. E pronto. Tá? E esses cortes não precisam ser um quadrado com círculo, um quadrado com não sei o que. Não, pode ir lá. Tu tem um círculo. Tu vê que precisa cortar para fechar, para encaixar alguma parte. Tu não precisa cortar só assim ou só assim. Se tu precisar encaixar, tu vai encaixar assim. Vai cortar assim essa parte. Tira essa outra parte aqui. E tu tem a parte que tu precisa, tá? Então, esse corte, galera, importante, tá? A gente vai pular essa parte. Vocês vão pular essa parte de cortes por dizer assim, ah, legal, entendi. Entendi, beleza. Não. Isso aqui, ó, tu tem que entender, tu tem que dominar isso aqui. Tá? Por exemplo, eu tenho vou ter um quadrado aqui, né? Vou ter um quadrado aqui. E se eu fizer um corte com um círculo? Olha aqui, ó, minha mão fazendo o círculo ali e ela vem e corta, tá? Ela vem e corta o círculo. Aí eu sei que eu vou poder encaixar isso aqui em algum outro lugar, tá? Se eu precisasse de um recorte de círculo, por exemplo, né? Ó, encaixei aqui. E aí, se eu fizer só isso aqui, ó, é muito comum de eu não entender isso aqui, de fazer isso aqui, ó. Tá vendo que tá pra cima e assim? E não é isso que eu quero um corte de círculo aqui, ó. Tá? Por isso eu digo, fazer esses cortes como se tivesse uma ferramenta mesmo cortando um outro objeto cortando, é bem importante. Então, por exemplo, eu tenho um quadrado e eu quero um círculo cortando ele. Então eu vou pegar o meu círculo, vou imaginar esse círculo chegando e cortando. Eu vou entender, ah, beleza, ele corta aqui. Se vocês precisarem, pode fazer o corte direto, sim, tá? No caso, não precisa pegar o círculo e botar ele aqui. Tu pode fazer o corte direto, mas vai imaginar onde que tá esse corte para poder fazer, tá? E vai fazendo, vai cortando estruturas, vai cortando, recortando pedacinhos, de boa, tá? E aí a gente tem as nossas esculturas de formas. O que são as esculturas de formas? Tu vai colocar sobreposições aqui. Então tá vendo que essa aqui tá por cima dessa, eu deixei um pouquinho mais fraquinho aqui. Essa aqui tá por cima dessa. Agora vai ficar até melhor da gente ver. Peraí que tem que vir nessa aqui. Ó. Tá vendo que conforme a gente clareia aqui, ó, dá pra ver que ela tá por cima, tá? E essa escultura de formas, ela serve pra quê? Pra gente começar a ter essa noção, certo? Do que tá em cima, do que tá embaixo, e principalmente com esse traço mais fininho por baixo, a gente ter a ideia de onde seria o corte disso. Então, onde que ela estaria cortando? Aqui ela estaria cortando aqui, ó. Entendeu? Aqui ela estaria cortando aqui, tá? Entendendo essa estrutura de formas 2D, tá? A gente vai começar agora a entender as formas em 3 dimensões. Lembra que a gente fez toda aquela teoria para entender que a gente não percebe as formas em 4 dimensões? Não tem como a gente desenhar porque a gente não entende, mas a gente entende em 3. Então vamos lá. De novo, aqui está o segredo do desenho, perceber o mundo tanto em 2 quanto em 3 dimensões. Então agora a gente vai começar a perceber nossos desenhos com a nossa profundidade, ó. A nossa profundidade é o que vai ligar uma chavezinha no nosso desenho.
Pô, Nico, mas e se eu fizer desenho só em 2 dimensões, tá errado? Não, não tá errado. Só que tu nunca vai conseguir perceber o desenho, por exemplo, a perspectiva dos teus desenhos. Vai ter uma chance muito grande dela estar errada. Muito, certamente, tu vai ser muito bom em fazer cópias, tá? Então tu vai só saber fazer cópias, nada mais do que isso, tá? Tu vai só fazer cópias de alguma coisa, então tu vai saber fazer muito direitinho o cabelo do Goku, por exemplo, tá? Vamos botar um exemplo aqui, ó, que eu desenhava muito na infância isso aqui. Tu vai saber fazer muito direitinho o cabelo do Goku, tá? Mas e se tu tiver que fazer esse cabelo de frente, como é que ele fica? Puta, cara, como é que era o cabelo de frente? Aí tu vai saber que ele fica assim, ó, porque tu vai imaginar que isso aqui é uma estrutura mais ou menos assim, tá? E que ela de frente, ela vai fazer mais ou menos assim, essa estrutura, ó. Tá, então o cabelo vai vir aqui, assim e aqui. Pronto. E se eu quiser botar esse cabelo lá pra cima, tu vai saber que ele vai fazer assim, assim e assim. E aí tu pode ir lá estilizar como tu quiser. Tá? Aí tu vai saber fazer o cabelo de várias formas. Mas se tu só reproduz aqui, tu não vai conseguir entender. E esse cabelo que vai aqui, como é que ele era? Será que ele era assim? Não, peraí. Eu acho que ele era assim. Não, mas aí pra cima não. Entendeu? Tu vai ficar patinando. Por quê? Porque tu vai estar na planolândia. Tu só vai conseguir enxergar as coisas em 2 dimensões. E só enxergar as coisas em 2 dimensões não vai fazer com que tu consiga... eu tô riscando tudo na camada principal, mas tudo bem. Vou voltar para minha outra lá. Não vai fazer com que tu consiga enxergar o resto da maçã, entendeu? Então, estudar somente 2 dimensões, tu não consegue enxergar o resto da maçã aqui, ó. E de novo, nós somos um ser de 2 ou 3 dimensões? 3, né? Se nós somos um ser de 3 dimensões, o que nós podemos fazer? Entender as coisas em 3 dimensões. Então vamos lá. O nosso quadrado em 3 dimensões, ele tem um outro nome, ele se chama cubo. Ah, vocês acharam que ia parar ali? Não, não, não. Ele se chama cubo. Então a gente tem um cubo. E o cubo, meus amigos, minhas amigas, eles abordam, tá? Eles abraçam todas as outras formas. Então a gente vai ter a esfera, a gente vai ter o nosso triângulo, a nossa pirâmide no caso, desculpa, nossa pirâmide, tá? Nós vamos ter a nossa pirâmide aqui. Nós vamos ter também o nosso cone, daqui ele vem para o meio. Nós vamos ter também o nosso cone, certo? Cone cria diretoria, tá? Não vamos falar sobre cilindros agora, tô brincando. E nós vamos ter também o nosso cilindro. Nós vamos ter um cilindro aqui, um cilindro lá em cima, pá, pá. Então, o cubo é a gênese. A gênesis, ou gênese. O cubo é o começo. O cubo é Adão e Eva comendo a fruta, é o barro. O cubo é o barro fazendo a costela da Eva do Adão, tá? Então a gente tem as formas básicas que a gente tem em 3 dimensões. É o cubo, a esfera. Eu ia fazer uma piadinha horrível aqui. Que era uma fera, agora é uma esfera, péssimo, péssimo. A gente vai ter o cone. A gente vai ter a pirâmide. E a gente vai ter o cilindro. Tá? Adão e Eva comendo barro. Tá? Perfeito. Então a gente vai ter essas formas básicas, tá? Vamos lá então para o nosso exemplo. Cara, tá vendo como é importante estudar? A gente pegou um exemplo, isso aqui não estava extremamente claro na cabeça de vocês? Tava, né? Quadrado, 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 círculo, círculo, né? Cara, a mesma coisa aqui, ó. Aqui a gente tem um cubo, né? Pá, pá, pá. Só agora a gente tem o quê? A terceira dimensão. Agora a gente tem a terceira dimensão. Então a gente tem um cubo,
Aqui nós também temos dois cubos, que eles são mais retangulares, né? A gente tem duas caixas mais retangulares. Aqui também, outra. Ó, que elas se encontram lá atrás, né? Pá. E aqui a gente tem dois cilindros, que vão ser os nossos pneus, as nossas rodas, os nossos qualquer coisa. E antes que o primeiro chegue e diga, ah, mas esse cilindro tá errado porque eu estudei agora, não sei o quê. Se preparem que nós vamos entrar também na parte do cilindro, tá? Mas só para entender, então aqui a gente tem o cilindro, ó. Certo? Então essa estrutura, ela tá aqui, ó. Tá? É como se a gente tivesse ela assim. Ó. E a gente tem a nossa roda ali, o nosso pneu, essa roda, né? Vamos colocar assim, tá? E aí, mesma coisa, cara. Mesma coisa, a gente tem duas formas geométricas que formam o nosso carro. A nossa casa, antes ela era um quadrado e uma pirâmide. E um triângulo, desculpa. Agora ela é um cubo e uma pirâmide. Olha lá, o cubo e a pirâmide. Pronto. Pronto. Tá? Fica mais fácil da gente sair disso para isso aqui. Entendeu? Então vamos lá. Como que fica isso na nossa modelagem em 3D? Cara, aqui que o bicho pega. E não se preocupem com isso, porque isso não é tema dessa aula. Eu só quero introduzir vocês as formas 3D, certo? Então, o que a gente tem aqui? O nosso cubo 1, 1, 1 e as nossas esferas 2, 2, vamos colocar, né? O que eu fiz aqui, ó? Eu recortei aqui, tá? Recortei essa parte aqui do nosso cubo e recortei para lá também. Não se apeguem com isso, porque a gente vai estudar depois o recorte de manipulação de formas, tá? Aí aqui mesma coisa, ó, eu recortei esse cubo que estava aqui, ó. Lindamente? Sim, lindamente, porque é o que eu faço. Mas eu recortei esse cubo que se encontrava aqui, ó. Tá? Certo? E aí eu também recortei essa parte daqui de cima. Ó. Tá vendo? Eu recortei o meu cubo também de novo. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. E aqui, pá, pá, pá. Pronto, eu recortei essas peças. Mas como que eu sei que eu recortei essas peças? Como que eu sei aonde recortar essas peças? Porque eu fiz isso aqui, ó. São os mesmos recortes, eu só não fiz esse aqui, tá? No 3D, eu só não fiz esse aqui, porque ele ia ficar muito próximo e ia ficar ruim de mostrar pra vocês. Mas é como se eu tirasse uma fatia daqui, ó. É como se eu tivesse tirado essa fatia aqui. Tá vendo? Então essa fatia aqui foi recortada. Tá? É mais ou menos isso. Tá? Só que eu não recortei aqui porque, enfim. Depois, o que eu fiz no próximo passo? Abri espaço para os meus cilindros. Ó. Abri espaço para os meus cilindros. Tá vendo? E aí, olha como eu recortei eles lá pro fundo. Tá vendo que eu abri espaço para colocar a minha roda? Lá ele. Ó. Foi para cá e foi para cá. Tá vendo? E aí, depois que eu fiz esse recorte, eu vou adicionar... Lembra aquele triângulo que eu adicionei lá em cima? Ó. Lembra o triângulo que eu adicionei? Vamos adicionar aqui também. Onde é que eu tô? Aqui, ó. Vamos adicionar esse triângulo aqui também. Ó. Pum. Ele vai lá para trás. E ele vai aqui. Tum. E lá atrás também. Como a gente está vendo desse ângulo, essa parte do triângulo ela não fica muito visível, né? Mas a gente adiciona esse triângulo e adiciona nossas rodas. Certo? Depois que eu adicionei essa voltinha aqui atrás, aí eu chego no meu Fusca. Por que que o carro tá assim? Cara, ele tem uma outra forma que vem assim, tá? Que aí a gente não vai fazer isso aqui para não confundir, mas a gente vai fazer isso quando a gente tiver... Quando a gente fizer a nossa manipulação de formas, tá? E aí aqui a gente vai ter o nosso... Olha como fica mais fácil de encaixar as coisas aqui. Vai ter o nosso capô aqui, né? Aqui eu vou poder encaixar a parte do Fusca. Ó.
Isso que eu tô fazendo de memória porque, enfim, né? Eu tenho memória do Fusca, então isso aqui vem até mais pra cá, ó. Aí eu tenho o capô o paralama, né? Aqui eu vou ter a rebarbinha dele. E isso aqui tudo vai vir fazer essa modelagem, tá? E isso sim vai dar a dimensão de que a gente tem um Fusca redondinho, tá? Eu quis deixar ele mais simples assim para vocês, porque como não é isso que a gente vai estudar agora, eu só quero usar esse exemplo para vocês entenderem, para vocês entenderem como funciona essa blocagem e como ela nos leva a objetos orgânicos, tá? Mas de novo, depois a gente vai fazer esse processo inteiro aqui, tá? E aí, cara, bom, essa aqui vai ser a parte que certamente eu vou cortar, porque não vai dar certo, mas eu vou mostrar para vocês. O que a gente tinha aqui? Um cubo grande, um cubo pequeno e um triângulo. Vamos tentar fazer isso aqui? Vamos tentar fazer aqui? Então vamos lá. Ó. A gente vai ter um cubo grande do nosso pato, cachorro, toelho. A gente vai ter o cubo grande aqui, tá? Vocês estão conseguindo ver, né? É que eu fiz bem fraquinho só pra... Então a gente vai ter o cubo grande aqui. Aí nós vamos ter o cubo pequeno. O cubo pequeno, ele vem mais ou menos na metade ali, né? Então o cubo pequeno a gente vai fazer assim. Só que aqui eu vou já fazer uma coisa que o nosso mestre Gustavo... Não é Johnny Dark. Nosso mestre Gustavo ensinou na blocagem de canídeos, ó, de já trazer isso aqui pra frente assim, tá? Tá bem fraquinho mesmo, quase não estão vendo, né? Eu vou tentar fazer um pouquinho mais forte, cara. Aqui, aqui. Agora, o que acontece? A gente cai num porém, que é a orelha. Então, o que eu vou fazer na orelha? Tá vendo que a gente tem um triângulo ali na orelha? Aqui. A orelha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um, como se fosse um quadrado aqui. Tá? Esse quadrado, ele vai subir assim, ó. Acho que vai dar certo fazer isso aqui. Vai, ó. Esse quadrado ele vai fazer isso aqui, ó. Porque é a parte da orelha, tá? Vocês não precisam se apegar muito a isso, porque a gente vai estudar isso depois. E agora aqui, ó. Tá vendo que isso aqui é a parte da orelha que sai, né? E depois vai ter a parte de baixo que vai ser o triangulinho. Então o triangulinho, eu não posso descer aqui na mesma perspectiva que essa aqui. Depois a gente vai falar disso também. Eu vou ter que descer mais ou menos aqui pro meio. Eu tenho que encontrar minhas linhas aqui, ó. Então vou fazer isso aqui. E isso aqui. E aí para manter o objeto, ó lá. Tá? Para manter a minha orelhinha aqui. Eu vou fazer só a orelha desse canto, porque a gente vai trabalhar isso depois, futuramente lá. Mas basicamente eu faria isso aqui. Aí teria que jogar ela pra cá. E daí jogaria pra cá o triângulo. Aqui assim, né? Teria que jogar o triângulo pra baixo aqui assim, tá? Mas vamos lá. Agora, olha só que legal. Só com essa blocagem aqui, a gente já chegou mais ou menos na mesma ideia. Então aqui eu sei que eu tenho um focinho. E aqui é legal daí a gente pegar referências para poder encaixar essa blocagem. Vai ser realmente difícil fazer de coisa assim. Mas ó, aqui eu sei que é a frente. Então eu tenho meu focinho. Deixa eu mostrar melhor isso aqui. Tá vendo que eu tenho esse plano aqui que ele tá mirando para cima? Ele vai ser a ponta do focinho. A pontinha do focinho do cachorro ou porco do que sair daqui. Tá vendo que esse plano tá mirando para cá? Ele vai ser a parte do nariz que baixa no focinho. Então aqui... Oh, que susto vocês tomaram, hein? Então aqui a gente vai ter aquele meinho do cachorro que ele faz assim e ele faz assim, certo? Então aqui a gente vai ter o narizinho dele, assim, ó. Tá?
E aqui a gente vai fazer isso aqui, ó. Será que vem até o focinho? Ele vem até um pouquinho mais do focinho, né? Aqui a gente vai ter isso aqui, ó, como se fosse isso aqui. E aí nós vamos ter aqui a divisão dos olhos. Vamos botar uns cabelinhos aqui pra gente ter a noção de que aqui é o meinho dele. Aqui a gente tem um olhinho do cachorro. Aqui a gente tem outro olhinho do cachorro. Né? Agora tá parecendo uma raposa, agora tá a coisa mais linda. Esse focinho ele pode ser até um pouquinho mais fininho, depois ele entra pra cá, mas enfim, não vamos brigar com isso. E aí eu vou ter a orelha dele aqui, ó. Vou ter a orelha dele aqui. Tá, ele tá o nosso cachorro mais bonito? Não, não tá, eu sei disso. Tá, ele seria mais ou menos assim, ó. Tá? Ele tá parecendo um cavernoso. Tá parecendo um ursinho agora, né? Meio que um ursinho. Mas o ponto é que a gente fez isso de cabeça, do nada, assim, né? Sem nenhuma referência, tá? Simplesmente usando o que eu falei pra vocês ali. Simplesmente usando a... Aí ficou um ursinho, né? Mais parecido com um urso, né? Então, olha só. Ah, não posso fazer isso. Aqui. Então, olha só. Só com a blocagem, tá? Felizmente eu não precisei tirar essa parte, então vocês vão poder aproveitá-la. Ah, eu tirei um cubo de um lugar aqui, peraí. Galera, vocês têm que ir me desculpando, porque assim, ó, eu no digital eu sou péssimo, de verdade, tá? O nosso colega ali, Johnny Dark. Pô, mano, se soubesse teu nome ia ser bem mais fácil de saber quem tu era. O nosso Johnny Dark. Lembra bem. Eu só fazia no tradicional. Mas tá ali, ó. O nosso cachorrinho em 3 dimensões. Sem referência nenhuma. Sem eu nem... Eu juro pra vocês. Eu não desenho pet. Eu não desenho, tá? E saiu isso aqui. Tá bom? Não, não tá bom. Mas certamente eu tô num ponto onde eu sei como encaixar as coisas. Entendeu? Por que que eu sei fazer isso? Por conta de entender isso aqui, tá? Entender a rotação do cubo, como é que eu fiz a rotação daquele cubo, desse quadrado aqui para esse cubo, que vai ser a nossa próxima aula de perspectivas, tá? Para poder simplesmente rotacionar os cubos e fazer isso aqui. Então lembra que eu falei para vocês que o cubo é a gênesis, é o início do início de tudo? É isso, tá? Dito isso então, tá? Eu quero chegar nessa parte que importa, que realmente importa aqui, que é a parte que eu quero finalizar a aula pra gente ir pros exercícios, tá? Modelagem de formas em 2 e 3 dimensões. É através dessa modelagem ou manipulação de formas que criamos objetos em ângulos diferentes e aprendemos a desenhar praticamente tudo de forma mais rápida. Esse conceito ele se chama Dynamic Sketching. Nós vamos ver ele na última aula. Esse curso, esse intensivão, assim, vamos dizer assim, esse intensivão, ele vai estar todo montado em cima, cara, parece que foi ontem que a gente falou de contraste, né? Ele vai estar todo montado em cima desse Dynamic Sketching. Então, tô vendo tudo que tu precisa num intensivão, por exemplo, para poder fazer o teu Dynamic Sketching. Mas lembrando, tá? Cara, tu precisa participar de uma turma, tu precisa participar de um grupo para poder conseguir tirar um proveito, conseguir fazer alguma coisa assim, real, sabe, de estudos. Tu precisa fazer os exercícios, precisa tudo aquilo, tá? Exercícios para praticar, os que você não vai fazer. Linhas, isso aqui é do curso de Dynamic Sketching do Peter Han. Quem quer entender um pouco mais de Dynamic Sketching? Peter Han, tá? Isso aqui, esses exercícios vocês vão fazer como pré-desenho, toda vez que vocês forem desenhar. E eu vou falar para vocês, cara. O Max, que era o nosso professor, ele falou assim, ó, o primeiro mês parece, a gente toda vez antes da aula nós tinha que fazer exercícios para soltar a mão e não sei o quê.
Sabe quantas vezes eu fiz esse exercício? Acho que umas 2, cara. E vou te falar, isso me fez muita falta, porque infelizmente na época eu estava trabalhando bastante, eu não estava conseguindo acompanhar o curso, eu não estava conseguindo tempo para acompanhar o curso, porque o curso estava numa acelerada muito grande. E olha que as aulas eram muito menores que isso. Não muito menores, mas elas eram sobre assuntos complexos. E não era uma por dia, né? Era uma por semana. Então, o que vocês vão fazer aqui, ó? Aqui, vocês vão pegar 2 pontos e ligar ele, certo? Só que daí vocês vão fazer 8 vezes esse traço por cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois vocês vão fazer a mesma coisa, só que com um traço um pouco maior, tá? E no digital, cara, eu não faço isso aqui no digital. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Show! Depois tu vai lá e aumenta essa linha grandona. 1, 2, 3, e lá vai assim por diante. Tu vai fazer isso, cara, quantas vezes tu quiser, tá? Quantas vezes tu quiser. Lembra que cada vez que tu faz isso, tu vai aumentar a quilometragem. Então tu vai aumentar isso aqui, ó. Tu vai aumentar a quilometragem dos teus estudos. E de novo, estudo é quilometragem, não adianta, tá? Tu vai fazer a mesma coisa com arcos. Então, arcos assim, tá? Arcos é bem chatinho de fazer. Então, daqui pra cá, ó, você vai fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois você vai fazer arcos maiores e assim por diante, tá? E aí tu vai fazer essas ondinhas. Pô, Nico, mas essa ondinha ela precisa ser toda simétrica? Não, cara, pode fazer assim, ó, se tu quiser, não tem problema. Só que tu vai ter que ir passando por cima, tá? 1, 2, 3, 4. Linha pensada, mas fluida. Não fica... Ai, aqui. Não. Fluida. Ó, 5, 6, 7, 8. Ponto. Tá? Faz isso. Bastante. Que nem diria o Max, nosso professor. Quantas vezes? Vezes o suficiente. Faz bastante. Pode fazer uma folha desses 3 aqui. Uma folha desses 3 aqui antes. É bem legal. Pega a folha, separa os exercícios ali. Não precisa... A galera normalmente faz assim, ó. Primeiro os pequenininhos, depois os médios, depois os grandes. Depois os arcos. Arcos médios, arcos grandes. Aí tá, tipo assim... Eles ficam com a folha lá toda alinhadinha. Toda certinha. Vocês devem ter percebido que eu tenho um leve probleminha de atenção. Até por desenhar as coisas aqui inclinadas assim, né? Mas aí depois vai ter lá o pequenininho, o médio e o grande, né? Cara, por mim, eu não vou ver esses exercícios de vocês. Então isso aí é tudo com vocês, a responsabilidade é toda com vocês, tá? Eu não vou ver esses exercícios. Não vou fazer correção. A gente só vai fazer correção quando a gente começar o nosso curso de desenho lá no curso. Inclusive, comprem o curso, tá? Lá na Hotmart, th100.com.br, tá? Tá ali em cima. Então, vocês vão fazer isso. Mas, cara, se tu tem uma folha aqui, ó. Tu tem uma folha, certo? Não precisa fazer isso direitinho assim. Pode fazer assim, ó. Risca aqui, risca aqui. Se a tua mente disser pra tu ir fazendo isso aqui assim em bolinhas, faz isso aqui em bolinhas, faz como tu quiser. O importante é tu fazer, tá? E fazer bastante, certo? Como é bom poder só mandar os outros fazer coisas. Isso aqui, cara, é legal, tá? Isso aqui também é legal. Chato, porém legal. Elipses. Cara, vocês vão adorar fazer elipses. Por enquanto, não se apeguem a elipse tá certa ou não, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer 2 linhas, vão fazer uma linha de círculo e uma linha de elipse. O círculo, olha só, qual o objetivo desse exercício? Tu faz o teu movimento e depois que tu fizer, tu vem e traz ele aqui, ó. Pronto. Não é ficar fazendo isso aqui que nem eu tô fazendo aqui, tá? Não é ficar fazendo isso aqui, ó. Até ficar redondo, não. Faz o movimento, tem que bater aqui, ó. Pronto, errei essa aqui, vai para a próxima. E errem! Nossa, muito importante. Erra. Ah, errei essa aqui, ai, não deu certo. Nossa, segue, cara, segue. Vai lá, ó. A tua linha é mais ou menos aqui. Tu tem que bater ela em cima e embaixo e tu tem que bater aqui. Se tu precisar, pode fazer uma linha imaginária aqui, ó.
Vai lá, imagina ela aqui. Pronto, olha como já ficou melhor o círculo. Vai fazendo isso aí, cara. Vai fazendo isso aí, tá? Não fica viajando, tá? Ah, porque não vou fazer, porque é chato, não sei o que. Então não faz, daí tu entra lá naquela estatística que eu disse que tu não vai aprender a desenhar. Ó, aqui mesma coisa, tem que bater aqui embaixo. Essa aqui é um ótimo exemplo de como não fazer. Tem que bater aqui embaixo e lá em cima. Pronto. De novo, tem que bater aqui embaixo e aqui em cima. Então vamos lá. Gira. Pronto. Ah, deu errado aqui. Beleza, vai pro próximo. Não fica pegado, não fica pegado com coisa, senão vai sempre ser ruim, tá? E aqui embaixo tu vai fazer a mesma coisa, só que ao invés de tu fazer o círculo aqui e depois juntar ele assim, tu vai fazer o seguinte, tu vai fazer o teu círculo e aí tu vai fazer como se fosse uma linha imaginária no meio e aí tu vai fazer uma outra linha imaginária pra cá, ó. E aí tu vai partir daqui e fazer o teu círculo. Esse aqui confunde muito, tá? Muito. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de deixar essas linhas guias meio que forçadas na mente para fazer isso aqui, ó. Pronto, tá? Aí, mesma coisa, aqui vai ser essa linha guia, ela vai ser mais ou menos aqui, ó, porque eu tenho que fazer daqui, isso aqui tem que virar um quadrado. Então, eu tenho que partir daqui, ó. Mais ou menos, ó. Tá? Não bateu aqui, ó. Próximo tem que vir mais para baixo. E assim vai indo. E a mesma coisa que com as elipses, cara. Faz uma, a próxima tu inclina, ó. Aí faz a outra. Inclina. Vai fazendo isso aqui. Ah, mas Nico, eu tenho um pincel no Procreate que ele faz isso aqui. Posso? Pode? O problema é teu. Não tem nada a ver. Isso aqui, cara, muito legal fazer, ó. Faz um círculo, faz um menorzinho, faz um maior. E, de novo, não é isso aqui, tá? Ó. Vai fazendo isso aqui. Quantos? Quantos tu quiser. Aqui a gente é bem democrático com as ideias. Treino. Cara, olha que legal esse aqui. Eu vi um no coisa do Peter Han que era assim, ó. Todo certinho. E aqui tu vai fazendo um círculo, um maior, um maior, um maior, um maior. Tá? Aí, ó. Aqui dá pra tu fazer esferas se tu quiser. Esferas não, elipse. Mas olha que legal, se tu fizer umas linhas assim diferentes. Ou se tu pegar, por exemplo, aqueles teus treinos de linha, que tu fez assim um monte de vezes, tu pegar eles pra fazer os teus círculos, tá? Ou tu pegar, por exemplo, aqueles que são assim, pra tu poder fazer elipses. Elipses que se encaixem nos tamanhos aqui, sei lá. Tipo assim, porra, mano, brinca. Brinca, sabe? Brinca, brinca, te diverte. Aí tem uns que eu acho legal. Esse aqui, ele é bem legal, ó. De tu fazer assim, ó. Faz um oval. E faz uma linha no meio aqui, né? Vamos botar uma linha no meio assim, ó. Bem no meio. Aí aqui tu vai fazer, ó. Uma elipse aqui. Tá fraquinho, né, galera? Pera aí, aqui, ó. Tu vai fazer uma elipse aqui. Aí tu pode ou fazer uma outra elipse aqui. Pra deixar mais limpo. Ou tu pode vir aqui no meio, ó. E fazer uma elipse no meio dos dois, ó. Pra ir controlando o teu coisa. Pode fazer aqui de novo. Uma grandona. E aí pode vir aqui nos dois meinhos, ó. Tá? E vai fazendo isso aí. Certo? Esse aqui também eu acho bem legal. Que a gente faz assim e faz a elipse aqui. Conforme ela vai subindo, ela vai aumentando, ó. Tá? Acho bem legal esse aqui também. Mas aí, de novo, cara, inventem. Inventem coisa pra fazer e brincar, tá? Eu não sei por que eu desenhei esse bichinho, porque elipse é super suave, tá? Super suave mesmo. Não precisa temer, certo? Não precisa temer. E aí a gente tem essas flores. Eu acho legal fazer essas flores, tá? Ó, um círculo no meio. Aí as duas de cima e de baixo, no caso as que vão pra cima, pra baixo, pra trás e pra frente, tá? Elas são elipses bem
Dá pra fazer elipses bem fininhas, tá? E aí, ó, bota 3 no meio de cada um, sei lá. Tá vendo? Ó, já ficou diferente dessa aqui, ó, que a gente brincou. Tá? Flor 2, mesma coisa. A flor 2 vai lá e faz um círculo, né? E aí vem lá, ó. Eu vou botar essa aqui inclinada, olha só que louco. Vou botar essa aqui inclinada. Essa inclinada, essa aqui inclinada, essa inclinada e essa aqui inclinada. Pronto. E aí aqui eu tenho um rolê e aqui, ó, dá até vocês ficarem brincando depois de encontrar formas ali. Como se isso aqui fosse, sei lá, algum Pokémon. Tá vendo? Ou até se fosse o logo do Blender, eu acho que o logo do Blender é assim. Né? Não serve pra nada isso. Mas você já sabe fazer uma estrela ninja fofinha, porque essa aqui não mata que ela não tem lâminas, tá? Só se ela for laser. Aí pode ser uma Beyblade. Pronto, perfeito. Muito obrigado, Aurora. Fizemos uma Beyblade aqui, ó. Tá vendo? Aí, enquanto tu faz esse treino chato que é, ao mesmo tempo tu também tá praticando. E a flor 3, cara, a flor 3 eu gosto de fazer assim, ó. Na verdade ela é mais um quadrado, né? Deixa eu pegar esse aqui. Ó, a flor 3 eu gosto de fazer assim, ó. Meio, aí faz aqui, aqui, faz um Mickey e depois faz um Mickey de cabeça para baixo. E aí só preencher aqui assim com as pequenininhas. Tá? É isso, tá? É isso. Quantas tu quiser, não tem problema. Quantas tu quiser, tá? De novo, vocês lembram que eu falei lá no começo, há 4 dias atrás, eu falei para vocês, criem uma pasta e guardem os treinos de vocês? Isso aqui são coisas legais de guardar. Pode deixar todos que tiverem assim com um clipezinho, tá? Para eles ficarem todos juntos, mas isso é legal de guardar. Ou bota numa pasta separada e bota só exercícios, né? Cara, isso aqui eu quero que vocês façam bastante. Pega essas formas e monta uma escultura. Montar uma escultura. Fazer uma aglomeração de formas em 2 dimensões. E guardem isso. Só uma coisa, tá? Nos exercícios aqui a gente não vai falar sobre 3 dimensões. Sobre a terceira dimensão, tá? Nós vamos falar só sobre 2 por enquanto. A terceira vai vir no próximo episódio de Universo Infinito. Então, aqui, ó, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, cara, sei lá, pega um retângulo, bota um círculo, pega esse triângulo e bota esse triângulo pra cá. Puxa um quadrado assim, ó. Puxa um quadrado bem daqui. E puxa um outro. Vamos puxar um triângulo aqui assim, ó, acho que vai ficar legal. Tá, puxa um triângulo. Ó, botei um trapézio. Um trapézio ali acho que é legal. E aqui a gente pode botar um outro círculo por trás. Enfim, façam essa escultura. Fica brincando, cara. Bota uma música, um negócio. Não faz isso para entregar para ninguém. Faz isso para se divertir. Porque quando tu fizer isso para se divertir, tu vai ficar pensando aqui, entendeu? Pô, tô com tempo de bobeira. Cara, eu vou fazer aquela escultura. Vou fazer aquela escultura 2D. Faz ali, faz essa escultura aqui, ó. Relaxado. Tá? Relaxado no sentido de relax, né? Vou botar relax, não relaxado, porque é capaz de vocês fazer um exercício todo porco só pra achar que é relaxado. E aí, cara, guardem isso, né? Pronto. Formas cortadas, cara, cortem as formas e fica identificando o que tu cortou, o que tu usou pra cortar. Aqui eu usei um quadrado, aqui eu usei tal coisa, usei um círculo, usei um não sei o que, tá? Recortem formas, recortem formas, recortem formas. Lembra que eu falei pra vocês que a gente não ia falar de formas 3D? É porque eu não faço ideia do que eu coloquei na aula, então não conseguia apresentar melhor coisa. Mas, enfim, nós vamos fazer uma leve reprodução em 3D.
O último exercício de 2 dimensões que eu quero que vocês façam é esse aqui, tá? É esse aqui, que eu vou chamar de meia boca. Tá vendo esse triângulo aqui? O que tu vai fazer? Tu vai fazer esses traços meia boca. Eu não quero que tu complete. Eu quero que tu faça quadrado assim, ó. Triângulo assim, ó. Meia boca mesmo, tá? Círculo. Meia boca. Elipse. Ali, ó. Elipse. Meia boca. Tá? Meia boca. É que eu fico assim, sabe? Não falo direito. Meia boca. É que eu quero que tu faça as coisas mais ou menos mesmo. Tá? Por quê? Vai ter momentos que tu vai blocar uma parte e tu não vai fazer isso aqui, ó. E aí pegar isso aqui e fazer assim. Assim. Assim, ó. Fazer isso direitinho. Pra poder ficar o melhor possível. Não, cara, tu não vai fazer isso aqui. Tá? Tu vai fazer só isso aqui, ó. Pronto, tu já tem tua blocagem. Nem dá pra ver direito, né? Olha lá, ó. Tu já tem tua blocagem. Porque daí vamos supor que aqui era uma peça assim. Ó. Vamos supor que aqui era uma peça assim, tá? E que aqui iriam os olhos. Ó. Vamos supor que isso aqui é um sapo. E aqui vão os olhos. Né? Olha só, nessa mesma peça de baixo, que tu tem menos trabalho ali, tu já sabe onde colocar. Porque tu já fez tua blocagem. Isso aqui pode ser um peixe também, né? Mas ficou legal a ideia do sapo. Enfim, tá? Então façam esse exercício aqui para acostumar o traço de vocês para o traço de vocês não ser só assim. Ah! Calma, calma. Faz meia boca mesmo. Faz um quadrado que não tá quadrado, que ele tá zoado isso aqui. Faz um triângulo que não encaixou aqui em cima. Faz. Se tem uma coisa que eu quero muito que vocês façam, é que vocês errem bastante. E que vocês se permitam errar. Porque quando a gente não se permite errar, cara... Por exemplo, ó... Eu me permiti errar no nosso cachorrinho. Mas, mano, saiu um cachorrinho. Da próxima vez, eu já vou fazer... É a primeira vez que eu faço cachorrinho assim, de verdade. Primeira vez que eu faço assim, tá? Da próxima vez que eu for fazer, eu já tenho essa referência visual. Entendeu? Ah, aqui, ó, as bochechinhas dele, ó. Ah. Enfim, não vou mexer mais nele. Entende? Então, cara, é bem importante que vocês façam esses exercícios sempre pensando na evolução de vocês, tá bom? E agora, para finalizar nossa aula, graças a Deus, a gente vai chegar nessa parte aqui que é reprodução 3D. Nico, não sei reproduzir 3D. É isso aqui que tu vai fazer exatamente. Tu vai copiar isso aqui. Copia. Copia a sombra. Círculo. A esfera. Sempre nesse coisa. Copia a sombra. Tchac, tchac, tchac. Eu tô fazendo tão bem isso aqui. Pirâmide. Pá, copia a sombra. Cilindro. Ah, vocês acharam que eu não ia falar de cilindro hoje, né? Cilindro. Pá, copia a sombra. Cone. Pá, copia a sombra. Pronto. Façam isso, tá? Faz exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque a gente vai trabalhar futuramente com isso. Mas vocês só reproduzirem isso aqui, vocês só copiarem isso aqui, já vai funcionar muito bem, tá? Eu vou salvar 2 versões dessa aula. Uma vai ser essa aqui. E a outra vai ser essa aqui, que vai ser limpinha. Olha que bonitinha, limpinha. Né? Porém, porém o Nicolas acaba agregando muita coisa, tá? Muita coisa. Então, galera, é o seguinte, tá? É isso. É isso que a gente tem, tá? Nossa aula é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês entendam.
Porque, de novo, parece que faz 3 dias que a gente estava falando sobre essas coisas aqui em cima, mas essas coisas são extremamente importantes para a gente conseguir validar o nosso estudo. Porque, no fundo, cara, quando eu falo assim, tu não vai aprender a desenhar com esse curso, eu tô querendo fazer uma provocação, sim. Eu tô querendo fazer uma provocação para ti dizer assim, cara, não adianta tu se enganar. Não adianta tu se enganar, sabe? Estuda direito ou não estuda, não toma o teu tempo. Não toma o teu tempo, por exemplo, 2 horas e quanto? 2 horas e meia. Não toma o teu tempo de 2 horas e meia assistindo uma aula no YouTube para não praticar, para não fazer isso, para não reproduzir isso. Não vale a pena. Não vale a pena, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado bastante da aula. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre cubos e sobre perspectiva, é um assunto super importante para a gente começar nossos estudos de desenho. Mas lembrando que vocês precisam se dedicar, vocês precisam aprender, não tem fórmula mágica, a gente não vai entregar aqui nenhuma solução milagrosa para vocês. Tudo que nós estamos entregando aqui é 100% gratuito para que vocês entendam essa lógica de estudo de desenho e aí vocês possam tirar as conclusões de vocês. Se vocês conseguem estudar sozinhos, se preferem ir para um curso ou para outro, ou estudar com uma turma, ou da forma que for melhor para vocês, tá? Ninguém tá aqui para forçar vocês a fazer um curso ou isso ou aquilo, nem nada do tipo, tá? A gente trouxe o melhor conteúdo gratuito que a gente pôde para vocês. Agradeço a XPPen, dá o like no vídeo se vocês gostaram. Se inscreva no canal, quem não tá inscrito aí, obviamente, né? E é isso. Até a próxima aula. Valeu!